Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Pois bem, estamos de volta, são 15 horas, horário de Brasília. Você está com a Rádio Justiça, o programa é o Justiça na Tarde. Muito obrigado pela sua sintonia. A partir de agora também já estamos no YouTube. É só você acessar a nossa emissora no YouTube para também nos acompanhar aqui o nosso debate direto do estúdio. É você que está na 104,7 FM, também muito obrigado pela sua preferência. E vamos nós, hoje o nosso assunto está relacionado com este tema, processos estruturais. Como o STF decide no controle de constitucionalidade de políticas públicas. Pois bem, nós tivemos no mês de julho do ano passado, quando o plenário do STF fixou parâmetros para nortear decisões judiciais a respeito de políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais. Ao invés de determinar medidas pontuais, a decisão deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à administração pública que apresente um plano ou os meios adequados para alcançar tal resultado. É nessa linha que, então, nós vamos, a partir de agora, conversar com a nossa convidada, como também com os nossos convidados, doutora Cristine Petter, que é professora de Direito Constitucional, conosco aqui nos estúdios. Muito boa tarde para a senhora. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Que alegria estar aqui, não apenas com você, Walter, que já é um amigo querido de velha data, mas também com meus amigos, professor Marcelo Varela, professor Casimiro, que são especialistas nesse tema de hoje. Então, para mim, é uma grande alegria poder estar aqui com essa audiência maravilhosa para poder compartilhar um pouquinho das angústias e das delícias desse processo chamado processo estrutural. Muito obrigado pela gentileza. Doutor Marcelo Varela, doutor em Direito pela Universidade de Paris e livre docente pela USP e assessor especial da presidência do STF. Também muito boa tarde para o senhor, muito obrigado por aceitar o nosso convite. E vamos nós num tema bem importante. Muito boa tarde para o senhor. Boa tarde, Walter, é uma alegria estar aqui. Muito obrigado pela gentileza. Doutor Matheus Casimiro Gomes Serafim. Doutor Casimiro, ele é pós-doutorando em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, ele que também é doutor em Direito Público pela UERJ e também assessor especial da presidência do STF, atuando no Núcleo de Processos Estruturais e Complexos, que tem a sigla NUPEC. Doutor Casimiro, também seja muito bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Muito boa tarde para o senhor. Boa tarde, Walter. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui, especialmente com dois amigos muito queridos, o Marcelo, a Cris. Vai ser uma tarde muito boa para poder esclarecer muitos pontos desse tema tão novo e tão intrigante que é o processo estrutural. Um tema tão novo que surgiu no ano passado, já na gestão do então presidente da Suprema Corte, ministro Luiz Roberto Barroso, ou seja, essa questão do controle de constitucionalidade de políticas públicas, ou seja, processos estruturais, doutora Cristine, só para a gente entender, né, o que vem a ser esse instrumento. Bom, na verdade, Walter, isso não é algo do ano passado, né? O ministro Barroso, ele teve o grande mérito e o acerto, na minha opinião, de colocar uma área estruturada dentro do Supremo Tribunal Federal, dentro do organograma oficial da presidência do Supremo Tribunal Federal, para tratar de um tema que é bastante antigo, né, que tem as suas origens quando o constitucionalismo, de alguma forma, ganha um protagonismo ou uma visão mais ativa dentro do controle de constitucionalidade de políticas públicas. A novidade que nós estamos vivenciando é ter profissionais de múltiplas áreas, uma equipe interdisciplinar, para tratar de um tema que exige esse olhar múltiplo, que exige essa condução de uma forma mais especializada do que a própria ideia de processo constitucional típico. Então, nós já tivemos, em momentos do passado, a necessidade de estruturar processualmente, procedimentalmente, as ações de controle concentrado, ou mesmo a ideia de um recurso extraordinário com repercussão geral. Então, dentro dessas fases, chegou o momento de falarmos em processo estrutural dentro dessa competência da jurisdição constitucional latino-americana, brasileira, e com alguma
facilitação aí por conta da nossa história de um controle de constitucionalidade misto. Então, acho que é sobre isso que nós vamos falar. Não é um tema novo, não é um tema... Né, a processualística já vem cuidando disso há pelo menos uns 15 anos. A teoria constitucional, eu posso colocar uns 50 anos em que nós estamos falando disso. O fim da Segunda Guerra Mundial pode ser um bom momento para a gente pensar em quando isso começou a ser pensado, isso começou a ser uma realidade, mas efetivamente no Supremo Tribunal Federal você tem toda a razão, o núcleo de solução de processos complexos, portanto estruturais, ela é uma novidade da gestão do ministro Barroso. Perfeito. Aí, ainda nessa linha de raciocínio, doutor Matheus, eu pergunto ao senhor, como é que o STF decide nesse controle políticas públicas e a resposta dessa questão? Ela está na criação aqui da Suprema Corte, do núcleo citado, que é o NUPEC, que é o Núcleo de Pesquisa de Políticas Públicas? Perfeito. Obrigado pela pergunta, Walter. Se você me permitir, eu posso só dar um passo atrás? Por favor, fique à vontade. Eu acho importante, só para os ouvintes, que agora que realmente, do ano passado para cá, dentro do STF, começou a ser muito mais mencionado esse tema de processo estrutural, até pelo julgamento da DPF 347, em outubro do ano passado, onde o Supremo reconheceu a existência de um estado de coisas inconstitucional no sistema prisional brasileiro. Nas últimas semanas, com audiências relacionadas às ADPFs ambientais, principalmente relacionadas às queimadas, o termo processo estrutural voltou a ficar muito conhecido em relação ao Supremo. Mas muita gente não sabe o que é um processo estrutural. Então, eu acho que, em primeiro lugar, valeria a pena apresentar brevemente o que é. Vamos lá. Que processo é esse? É um processo que eu costumo caracterizar por 3 elementos. Primeiro, por causa do objeto. O objeto do processo estrutural é um estado de coisas que está em profunda desconformidade com a Constituição e, pela maneira como ele está organizado, ele acaba gerando uma grave e generalizada violação de direitos fundamentais. Essa é a primeira característica, o objeto dele. Por causa desse objeto, o objetivo do processo estrutural não é um objetivo semelhante a um processo tradicional. Geralmente, se você bate o carro em alguém ou alguém bate no seu carro e você vai processar aquela pessoa, o que é que você quer? Você quer uma indenização material pelo dano que você teve, no máximo uma indenização por dano moral, pelo efeito psicológico que aquilo gerou em você. O objetivo do processo estrutural não é, principalmente, reparar efeitos passados, é olhar para o futuro. Como o objeto dele é um estado de coisas em desconformidade com a Constituição, o objetivo dele é transformar essa realidade. E para transformar gradualmente essa realidade de uma situação de desorganização que gera a violação muito grave de direitos fundamentais para uma outra situação onde esses direitos são adequadamente protegidos, suficientemente protegidos, entra a terceira característica, que é a adoção de técnicas processuais mais flexíveis e, principalmente, o monitoramento judicial. Geralmente, o processo, principalmente o processo constitucional, em um ADPF, em um ADI, em um ADC, quando existe a decisão do Supremo, geralmente o processo acaba. Você não tem uma fase de execução dentro de ADPF. Mas no processo estrutural a gente tem essa fase de o Judiciário, no caso o Supremo Tribunal Federal, seguir acompanhando a implementação dessa decisão enquanto essa realidade é transformada. E aí eu entro no que você perguntou. Como é que o Supremo tem decidido esses casos? A forma como ele tem decidido não é nova. Como a doutora Cristine, a intimidade aqui, a Cris falou muito bem, não é uma novidade. O processo estrutural ele surgiu nos Estados Unidos na década de 50, mas ele passou a ser utilizado principalmente em países do sul global, como Índia, África do Sul, Colômbia, da década de 70 para cá. Em todos esses países, o padrão é o mesmo que o STF tem utilizado. Que padrão é esse? Você reconhece a existência desse estado de desconformidade com a Constituição, você diz quais são os direitos fundamentais violados, você indica qual é a grave omissão do poder público existente e como o tema 698 que você mencionou no começo fala, o Judiciário, no caso também o Supremo, diz, olha, o objetivo desse processo é transformar essa realidade, portanto, poder público, você tem que alcançar determinadas metas, determinados objetivos, mas como você vai fazer isso? É o próprio poder público que vai dizer. O poder público tem o dever de elaborar um plano de ação, geralmente em diálogo com o grupo afetado, com o próprio Supremo, para, naquele plano de ação, estabelecer metas, objetivos, indicadores. O Varela, inclusive, que é especialista em gestão de políticas públicas, vai poder até aprofundar mais sobre isso, mas ele vai apresentar um plano dizendo como ele vai transformar aquela realidade. E, durante determinado período, o Supremo acompanha essa transformação. É basicamente assim que o Supremo tem conduzido seus processos. Quer dizer, resumindo tudo que foi dito, a gente escuta muita palavra, ouve muita palavra judicialização.
Quer dizer, o que nós estamos aqui debatendo tem algo a ver com porque muita gente às vezes entende que é uma interferência do Poder Judiciário em torno das políticas públicas, ou seja, junto ao Executivo. Mas a nossa Constituição Federal ampara justamente o que nós estamos aqui a decidir, no caso aqui a discutir, ampara, portanto, aí o que, no caso aqui, o nosso Supremo Tribunal Federal, quando ele chega, portanto, com o freio e também o contrapeso. A Constituição Federal tem um dispositivo específico sobre o tema, quando prevê sobre as ações de descumprimento de preceito fundamental, né, que são amparadas na sua implementação por uma lei específica e pelo Código de Processo Civil. De forma bastante genérica, a gente vê que alguns críticos da atuação do Supremo nesse tema argumentam que o Supremo estaria entrando em uma área de competência do Poder Executivo, que é a revisão de uma política pública. Mas não precisa nem ser fugir muito da normatividade. As leis são muito claras a respeito do que o Supremo pode ou não fazer. E quando existe uma violação estrutural aos direitos fundamentais, que, como a Cristine e o Casimiro bem colocaram, uma grave violação de direitos humanos, com políticas de pouca efetividade, e o Supremo decide que algo deve ser feito e dá uma determinação que o Poder Executivo deve se reestruturar para fornecer uma política mais efetiva, o que o Supremo faz, à luz do que vários outros países do mundo, Estados Unidos, países europeus, países em desenvolvimento, como Colômbia, Índia, África do Sul também, é tomar uma série de medidas para garantir que a sua própria decisão foi efetiva. O que, por exemplo, está no Código de Processo Civil, é o artigo 135, parágrafo 4º, salvo engano, que fala que o juiz pode adotar todos os atos necessários para a efetividade da sua sentença. Então, o Supremo decide no pleno que uma determinada política está desestruturada e o juiz, que é o relator, responsável pela implementação do processo, em cumprimento do disposto no Código de Processo Civil, vai adotar diversas medidas para que o Poder Executivo vá reconstruindo a sua política pública. Eu acho que quando a gente olha alguns exemplos da atualidade, a gente entende bem do que a gente está falando. Isso. Né? Então, pensa no sistema carcerário brasileiro. Basta o Supremo dizer, estados, a partir de hoje, façam bons presídios e não façam superlotação? Não adianta nada, né? Só a decisão. Ou então, acesso a medicamentos. Ou então, desmatamento no Brasil. Ou então, o problema dos incêndios. Ou a questão da proteção dos povos indígenas no Brasil, não só na proteção por instituições públicas, mas na efetividade contra grileiros, pessoas que invadem as terras indígenas. Uma decisão por si só seria pouquíssimo efetivo. O que o Supremo tem que fazer? Sentar com os órgãos, dialogar, entender os problemas técnicos após a decisão e ir reestruturando a política pública com várias medidas específicas para que ela se torne realmente efetiva. O que o Supremo está fazendo é cumprir a lei e fazendo que sua decisão seja efetiva. Quer dizer, um assunto de altíssima complexidade, né, doutora Cristine? E aí, o núcleo, de alguma forma, é que prepara todo esse trabalho, quer dizer, finaliza ali no seu âmbito esse trabalho e, a partir de então, os ministros ou o ministro é que adota a devida providência. A exemplo de hoje, como muito bem citou aqui o doutor Varela, quando tivemos na questão dos incêndios, tivemos aqui um ministro Dino adotando aí as devidas providências, chamando todo mundo para resolver a questão, para que de alguma maneira encontrasse uma solução para que essa situação praticamente preocupando muito a nação brasileira, que tivesse realmente aí uma decisão rápida. Muita gente ainda questionou, mas vem cá, é o Supremo que está tomando a decisão, quer dizer, quem não entende, né, justamente dessa complexidade questiona, né? Quando na realidade seria o Executivo que tinha que tomar estar à frente dessa questão, e muita gente às vezes olhou assim, evidentemente que o Supremo está agindo dentro da nossa Constituição. Gostaria de ouvir a senhora também justamente sobre esse aspecto, para que o nosso ouvinte possa entender bem sobre o assunto
dessa complexidade que nós estamos abordando hoje aqui no nosso debate. Bom, Walter, como você sabe, eu tenho me dado o título de supremóloga, né? Então, eu posso falar do núcleo que meus amigos trabalham, né, a partir desse olhar externo, desse olhar de quem não está lá no núcleo. Assim como eu posso falar da atuação do plenário, da atuação da Suprema Corte como instituição que dialoga. Eu acho que o ponto central para a gente falar de separação de poderes, né, que é a grande mudança que a teoria constitucional trouxe, principalmente nos últimos 25 anos, que coincide com o século XXI, é exatamente que o Supremo Tribunal Federal tem sido um dos exemplos mais significativos na história da jurisdição constitucional mundial de um tribunal que se abre ao diálogo. Esse abrir-se ao diálogo tem sido uma metodologia e uma expressa política institucional do Supremo Tribunal Federal a partir do momento que ele se coloca numa postura institucional de fazer uma jurisdição constitucional mista e forte. O que é isso? Ele, quando atua no controle de constitucionalidade, isso foi progressivo da década de 90 aos nossos dias, né? No pós-88 e principalmente no século XXI, ele se coloca à disposição de um diálogo aberto com os outros poderes. Isso se materializa de diversas formas. Uma das formas que nós encontramos e que podemos estudar na literatura sobre o Supremo Tribunal Federal do início dos anos 2000 são os pactos, né? Então, tivemos pacto republicano, pacto para questões de meio ambiente, pacto. Então, isso foi se colocando e se consagrando como uma política institucional do Supremo. Tentar, né, abrir-se ao diálogo com os outros poderes de forma administrativa, institucional e republicana. Mas, além disso, o Supremo também tem tomado algumas medidas administrativas internas, como foi o caso na presidência do ministro Barroso com a criação do núcleo, para poder tratar alguns temas que ainda não podiam ser tratados ou que não era o lugar mais adequado de ser tratado a estrutura já existente, né? Eles não tinham como ter um tratamento, um olhar especializado com a estrutura dos gabinetes ou das secretarias ou mesmo de órgãos especiais que nós temos aqui no Supremo, como uma ouvidoria ou como uma estrutura de central do cidadão ou qualquer coisa que nós já tenhamos tido aqui antes. Então, a opção, né, de criar ou de colocar à disposição da sociedade brasileira, do diálogo com os outros poderes, um núcleo específico da presidência preocupado. Existe um que é um núcleo, uma secretaria especializada para relações com a sociedade. Mas existe dentro dessa estrutura um núcleo especial para processos complexos. Por quê? Né? Numa corte que julga ou que está à disposição de uma jurisprudência que beira os 80 mil processos por ano, por que eu vou escolher 15, 20, até 30 processos para serem tratados de forma especial por um núcleo da presidência? Porque esses processos têm um impacto gigantesco na estrutura do Estado brasileiro. Então, essa estrutura do Estado brasileiro, né, como a gente está falando aqui, sempre de processos com altíssima complexidade, com um impacto visível, com interesse social agigantado, a gente realmente precisa de um olhar diferenciado para esses diálogos. Esses diálogos vão ser tão importantes quanto o olhar micro de qualquer habeas corpus se você pensar em jurisdição. Né? Claro que o Supremo Tribunal Federal, quando entrega a sua jurisdição no habeas corpus, quando entrega a sua jurisdição no recurso extraordinário sem repercussão geral, quando entrega a sua jurisdição numa reclamação, ele também está entregando parte da sua missão institucional e parte importante que está na Constituição. Então, a gente não está falando de importância. A complexidade aqui não é uma questão de importância ou de que a decisão do processo estrutural vale mais ou menos do que do processo individual ou do processo coletivo, né? Pensando nos habeas e mandados, que são writs constitucionais, com vinculação também à estrutura do processo coletivo. Mas, sem dúvida alguma, a grande novidade, eu acho que onde o processo constitucional vai se tornar um processo constitucional completo e robusto é quando nós estamos falando do impacto em políticas públicas que dialoga necessariamente com outros poderes dentro da estrutura do Poder Judiciário. Então, por isso que eu tenho falado que os processos estruturais, eles são o último capítulo, né, de uma história que começa com esse fortalecimento do controle concentrado, sem o esmaecimento do controle difuso. Então, começaram a conviver ações diretas com recursos extraordinários e tudo bem. Depois disso, nós passamos a um controle de constitucionalidade que envolve a complexidade de direitos fundamentais no plano individual e coletivo, e agora nós chegamos nas políticas públicas, que nada mais são do que a máxima complexidade dos direitos fundamentais em termos de repercussão social.
né? Quando você está tratando de direitos difusos, que são os direitos que, de alguma forma, se colocam à disposição de uma sociedade sem sujeitos conhecidos, sem coletividades demandantes, você realmente está falando de uma novidade que o processo constitucional precisa dar conta. As técnicas de decisão do processo constitucional, que dão conta dos processos individuais e dos processos coletivos, muitas vezes não dão conta dos processos estruturais. Por quê? Porque ele precisa de uma execução constitucional que ninguém sabia como fazer, onde vai dar. Então, para mim, o NUPEC é o grande laboratório em que as escolhas institucionais vão sendo feitas, e eu brinco, né? Tudo aqui no Supremo acontece um pouco assim. A gente tem que reabastecer o avião em voo, mas isso me parece que o Supremo já está bem ok. Agora, trocar peças, né, essenciais deste avião com o avião em voo é o desafio simples do NUPEC. Porque, efetivamente, enquanto se cria estrutura conceitual, se cria estrutura metodológica, se cria estrutura dogmática e procedimental de um problema, né, que está conosco e que nós precisamos dar o melhor tratamento a ele, com soluções que só especialistas, né, do nível do Casimiro, do Marcelo Varela e de tantos outros que colaboram com o NUPEC pode realmente fazer esse trabalho. Então, eu acho que realmente a complexidade existe, porque sempre que você está falando de política pública carcerária, de política pública indígena, de política pública financeira ou orçamentária do nosso país, nós precisamos efetivamente pensar que não é uma decisão do Supremo que vai resolver o problema do cárcere ou dos indígenas ou dos orçamentos secretos ou não, né? Nós realmente precisamos pensar numa estrutura de acompanhamento que vai implicar aquilo que a doutrina norte-americana já fala há bastante tempo, que são os diálogos constitucionais, freios e contrapesos. Tudo isso está dentro disso que nós chamamos de complexidade dos processos estruturais. Mas eu acho que já há uma doutrina bastante forte. Casimiro estava aqui me ajudando a corrigir a formação dele, fiquei muito feliz porque ele se autodeclara constitucionalista, né, como eu. Então, dentro dessa perspectiva, nós constitucionalistas estamos realmente muito envolvidos em saber quais são os limites da jurisdição constitucional e como que esses freios e contrapesos se colocam à disposição de diálogos constitucionais que possam efetivamente concretizar república, federação, separação de poderes da melhor forma possível para garantir o que é o fim último do direito, direitos fundamentais aos cidadãos e cidadãs. E ainda nessa linha de raciocínio, você fica à vontade, doutor Casimiro, que chamou bastante a atenção foi na época das vacinas, né? Na época da Covid-19, uma situação realmente que o Supremo, de alguma forma, ele foi protagonista muito forte, portanto, nessa questão. Até hoje se fala bastante, né, sobre esse protagonismo, só para aproximar mais ainda o grau de entendimento com a nossa população, né, do assunto que nós estamos aqui abordando. Você fica à vontade no que disse a doutora Cristine, como também o doutor Varela, mas eu gostaria de entrar também neste ponto para a gente ir entendendo realmente a importância, portanto, do NUPEC, do núcleo aqui no Supremo Tribunal Federal. Perfeito, Walter. Mais uma vez, vou dar só um passo atrás para comentar à vontade. O que a doutora a Cristine comentou aqui, que é uma coisa muito importante. Você perguntou, e essa pergunta é muito válida, e eu acho que muita gente tem feito essa pergunta, principalmente nas últimas semanas. O processo estrutural, ele não é um instrumento de judicialização da política? Isso é possível? Isso é devido? Muita gente deve estar se perguntando, vendo ou podcast sobre o assunto, ou lendo notícias sobre o assunto, e a resposta é sim. É uma judicialização da política. A pergunta que a gente deve fazer é que tipo de política ou que falta de política está sendo judicializada. No caso específico aqui, o processo estrutural ele sempre vai tratar de uma situação de grave omissão, onde deveria existir uma política pública prevista na Constituição, prevista na lei, mas ela não existe, ou se ela existe, ela é muito insuficiente para conseguir gerar uma proteção efetiva dos direitos fundamentais de determinado grupo que está sendo afetado pela existência da política ou pela falta da política. E a gente entra aqui no segundo ponto. Geralmente, essa política pública, que chega a ser questionada por meio do processo estrutural, ela não é uma política pública que afeta um grupo comum. Geralmente é um grupo minoritário ou um grupo vulnerável que encontra graves bloqueios institucionais para transformar aquela realidade pela via do executivo, pela via do legislativo. Basta ver os exemplos que a gente mencionou até agora aqui. Povos quilombolas, comunidades indígenas, inclusive na vacinação da pandemia, que eu ainda vou comentar em relação a esse ponto. As pessoas que estão no sistema prisional,
Então, não é um grupo qualquer que está sendo afetado, é um grupo que olha para o Judiciário, especificamente no Supremo Tribunal Federal, a última oportunidade para conseguir alguma proteção para os seus direitos fundamentais. E aí, quando essa demanda chega, a gente tem que fazer a seguinte pergunta. Quando a Constituição diz que direitos fundamentais têm aplicabilidade imediata, a gente está falando sério sobre isso? Porque se for, não existe direito sem algum remédio que, em alguma medida, garanta a efetividade daquele direito. Então, se é assim, se só existe direito no mundo real, se existe um remédio também capaz de dar uma efetividade para aquele direito, o Supremo não pode só dar uma ordem dizendo, olha, tem uma omissão e acabou. Nem a ADO o Supremo está fazendo mais isso. Ele já está estabelecendo um prazo de atuação, inclusive apontando alternativas de solução para o problema caso o prazo não seja cumprido. Isso também não pode acontecer no caso do processo estrutural. É preciso que, se o objetivo do Supremo é garantir uma tutela efetiva para o direito fundamental, algum remédio, alguma medida seja apontada na decisão para garantir a proteção prática desse direito. E aí, quando a gente chega na tutela efetiva do direito fundamental, temos duas opções. Primeira, nós podemos dar uma tutela a conta-gotas, atomizada e individual. Pegando o caso que o Varela falou aqui do sistema prisional. Em 2015, em um recurso extraordinário, que eu não vou lembrar o número, o Supremo Tribunal Federal entendeu que pessoas que estavam no sistema prisional e passaram por uma situação muito degradante, de violência, elas poderiam entrar com uma ação pedindo reparação pelo dano que ela sofreu. Vamos imaginar que 500 pessoas entraram com uma ação dessa em relação a um presídio específico e todas ganharam uma indenização muito grande. O que é que vai continuar acontecendo com as pessoas que hoje estão presas lá ou que vão ser presas lá amanhã? Elas vão continuar tendo seus direitos violados. A indenização em si não resolve o problema. É uma maneira de garantir a tutela do direito fundamental, mas ainda que garanta uma tutela individual, não vai garantir uma tutela coletiva e, principalmente, não vai enfrentar a origem do problema. Qual é a origem do problema do sistema prisional? É que a gente tem presídios com 10 pessoas dormindo em cima da sua própria urina, com um único local para poder fazer suas necessidades, com comidas vencidas, quando tem comida, com uma estrutura totalmente precária. O problema aí não é falta de lei, não é excesso de lei, o problema está na estrutura do sistema prisional. E se você não enfrenta essa estrutura, por isso processo estrutural, você pode até resolver o problema a conta-gotas, mas você não vai enfrentar a origem da violação do direito fundamental. Então, eu acho que essa é uma questão que deve estar muito clara para quem discute processo estrutural, porque, geralmente, quando alguém critica, a pessoa diz, mas isso não deveria ter sido resolvido no judiciário. Mas se chegou no judiciário, é porque já teve uma falha sistemática e grave de resolução no executivo, no legislativo, e, geralmente, essas pessoas, além de ignorar essa parte, elas não apontam aonde deveria ser resolvido, então. Casimiro, eu até gostaria de fazer um parêntese aqui na sua fala para dizer o seguinte, me perguntam muito, né, nas minhas aulas, com toda a minha empolgação, nessa minha condição auto-intitulada de supremóloga, se realmente, neste momento, eu não vou assumir que o Supremo judicializa a política. E você falou com tanta tranquilidade, sim. Eu falo, olha, gente, a judicialização é de política pública. Né? Nós estamos aqui a falar, sim, de um diálogo muito intenso, talvez na potência máxima, principalmente olhando para o direito comparado. Meus colegas constitucionalistas, né? A maioria das minhas colegas constitucionalistas fazem muito essa pergunta na minha rede de constitucionalistas mulheres, se realmente o Supremo Tribunal Federal é tudo isso que há notícia que corre, né? Existem corredores mundiais, né? Nos corredores mundiais sobre esse alto poder ou esse poder quase que extrapolante que o Supremo tem em relação a outras cortes constitucionais do mundo. E eu digo, olha, realmente houve um enfrentamento mais cedo do que aconteceu em outros países da região sobre o controle de constitucionalidade de políticas públicas. E os instrumentos colocados à disposição de um direito formal, estou falando de processo constitucional em lei, né, foram muito úteis e muito adequados para que se chegasse a este momento que nós estamos vivendo agora, né, de viver o processo estrutural como uma realidade institucional sem macular a separação de poderes. Por que eu falo que é sem macular? O Supremo não tem a pretensão, ao decidir, por exemplo, com a DPF 347, a questão da política carcerária brasileira, que a decisão dele vai valer igual um mandado de prisão expedido no habeas corpus. Né? E se sabia disso desde o final da década de 90, quando, ao decidir o processo das ADIs, das ADCs, né, das ações diretas em geral, você falou, olha, o efeito vinculante é para o judiciário e para o executivo. O legislativo fique muito à vontade para
opinar diferente ou para decidir diferente do Supremo através de uma legislação robusta que vá colocando. Então, o problema sempre está na omissão. Quando o Supremo Tribunal Federal deve atuar com essa máxima potência para a consecução dos objetivos dos processos estruturais. Quando, do outro lado, está uma minoria desprotegida que não tem condições de alcançar o lobby necessário, lobby no sentido positivo, né, de força política necessária para ter a sua política pública feita através de uma lei do Poder Executivo. Então, é isso que o Supremo está fazendo 35 anos depois de uma Constituição que se pretendeu conscientemente dirigente, né, que falou, olha, isso não é um Brasil. Tem uma frase com o ministro Aris Brito que eu gosto muito, né, querido professor, colega meu, do professor Marcelo, aqui em Brasília, que ele fala, essa Constituição é uma bomba democrática de efeito retardado. Isso foi dito por um dos constituintes naquela mesma ocasião da foto famosa do Ulisses Guimarães, porque eles sabiam que estavam fazendo uma Constituição prospectiva. Em direito constitucional falamos em Constituição programática, né? Então, realmente, esse programa agora, Casimiro, você não era nem nascido, na época em que a bomba democrática veio a lume, veio a estourar em nós, mas essa ideia de ter você, de ter a sua geração, de ter a sua inteligência e sua genialidade em comum à disposição disso, mostra como eles estavam certos, né? Como nós conseguimos preparar gerações e gerações de constitucionalistas que, sem as amarras de um modelo anterior, ou sem os vícios que impediam o controle da omissão, ou mesmo os processos de controle de constitucionalidade típicos, como a gente chama, de avançar para onde nós estamos. Então, realmente, o controle de constitucionalidade de políticas públicas faz muito sentido quando o Supremo Tribunal Federal atua, na minha opinião, no seu núcleo mais essencial de competências, que é proteção de direitos fundamentais de minorias. Né? Então, as pessoas perguntam, qual é o limite? Eu fiz, olha, se o Supremo tivesse que perder todas as competências, uma ele não podia perder, que é o controle de constitucionalidade de políticas públicas dirigidas a minorias que seus direitos fundamentais estão sendo violados, principalmente pela omissão estatal. Sei que a frase é grande, mas eu acho que faz muito sentido para quem entende do constitucionalismo histórico, do constitucionalismo dogmático, do constitucionalismo teórico e metodológico. E eu acho que a pergunta do Walter exemplifica bem o que você está falando, Cris, porque no caso da pandemia e da ADPF 709, que é uma das ADPFs que ainda estão lá no núcleo, durante a pandemia, o que é que aconteceu? Os grupos indígenas não foram colocados em um primeiro momento no grupo prioritário de vacinação. Além disso, faltava muita medida sanitária, barreira sanitária, medidas profiláticas de proteção às comunidades indígenas, especialmente aos povos isolados de recente contato. Nenhuma sala de situação que já era prevista por decreto tinha sido instituída para acompanhar o caso durante a pandemia. O que é que o Supremo fez na 709? Determinou a instauração da sala de situação, que já era prevista em decreto. Determinou a criação de barreira sanitária para proteger os povos indígenas isolados e de recente contato. E determinou que os grupos indígenas fossem colocados no grupo prioritário de vacinação, porque eles têm uma vulnerabilidade maior em termos imunológicos. Então, é exatamente o que a Cris está falando. É um exemplo claro de minoria sendo afetada por uma grave omissão em um contexto excepcional. E a Cris também falou da atuação do NUPEC, eu acho que a gente vai aprofundar isso um pouco mais, mas eu queria ressaltar que, apesar de o processo estrutural existir em outros países, e em outros países, alguns tribunais, como o Supremo Tribunal da Índia, até criar comissões técnicas para acompanhar um processo, é a primeira vez, e eu acho que isso é uma coisa muito boa da gestão da presidência atual, criar um núcleo de especialistas, principalmente de fora do direito, não para acompanhar só um processo, mas para ajudar em todos os processos estruturais e complexos que, eventualmente, um ministro, não só o da presidência, mas qualquer ministro, quiser enviar ao núcleo para receber apoio de alguma forma. E eu ressalto aqui essa parte de pessoas que não são do direito lá, ou que têm uma outra atuação para além do direito, porque, como talvez já tenha dado para perceber, no processo estrutural, talvez a parte mais, ou a parte menos importante, seja um jurista dentro desse grupo. Eu sempre falo lá para o Varela, para o Guilherme, que dos três eu sou o menos importante, porque o Guilherme é o economista, o Varela é o gestor de políticas públicas. A análise que eles têm, trazendo outros conhecimentos de fora do direito para fazer esse acompanhamento, é um ganho epistêmico mesmo, de conhecimento muito importante para os ministros tomarem decisões dentro desse tipo de processo. Bom, nessa mesma linha, doutor Varela, também gostaria de ouvir o senhor, né? Às vezes o senhor quer pontuar o que foi dito aqui pelos antecessores, né? No caso, a doutora Cristina, como também o doutor Casimiro.
Primeiro, então, pegando alguns pontos que são objetos de crítica e tentando esclarecer como que o trabalho é feito na prática, até para esclarecer a metodologia do Supremo, para ver que a gente não está realmente indo no detalhe da política pública, a gente está tentando fazer as coisas acontecerem, né? Então, em relação ao contexto, não é algo criado pelo Supremo, como falaram os colegas. Isso existe em várias cortes constitucionais democráticas do mundo. Por exemplo, na inclusão dos negros no sistema educacional dos Estados Unidos, lá nos anos 50, foi um primeiro processo estrutural. A Cour de Cassation, lá na França, anualmente, faz um relatório de revisão de políticas públicas para temas que elas consideram mais importantes. Tem um relatório anual para assuntos onde faz diversas propostas ao Poder Executivo. O Casimiro falou da Índia, outro caso da Colômbia, mas a gente vê no Tribunal Constitucional Alemão também existem dentro da lei. A gente tem determinadas situações, como foram faladas aqui, sistema carcerário, saúde indígena, destruição ambiental, com centenas de decisões judiciais mandando o Poder Executivo ser efetivo e evitar violações. Muito bem. Agora, pegando esse último caso que estava sendo falado agora há pouco, saúde indígena. Saúde indígena. É um problema porque, embora o Poder Executivo destine um volume de recursos importante para a saúde indígena no Brasil, 2 bilhões e 700 milhões de reais por ano, e empregue muita gente, 14.700 pessoas empregados entre terceirizados e tudo no sistema de saúde indígena, 14.700 pessoas. Para ter ideia, o Supremo tem 1.000 pessoas. A AGU tem umas 5.000. O Ministério do Meio Ambiente não tem isso. Mas a área de saúde indígena tem 14.000 pessoas contratadas. A gente vê que os indígenas têm muitos problemas de saúde. A mortalidade é alta, embriaguez, a parte de falta de atenção primária. A gente viu no caso dos Yanomamis e outros que o garimpo polui os rios, daí eles estavam lá em situação de extrema gravidade. O Supremo não vai dizer coloca 3 médicos aqui, coloca 5 médicos ali. O Supremo não tem a expertise técnica para descer nessas minúcias da política pública. Então, como é que o núcleo trabalha para dar efetividade a essa decisão do Supremo? Nesse caso específico, o Poder Executivo tem lá um órgão que chama Comitê de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas. É um órgão que ele pega as políticas mais caras, que custam mais dinheiro do Poder Executivo, e essa política envolvia tanto dinheiro que ela entrou nas mais caras de todas as políticas públicas. E eles ficaram 2 anos, o IPEA, a Consultoria Geral da União e a Secretaria de Orçamento Federal, estudando esse sistema de saúde indígena. E, por sorte nossa, uns 6 meses antes da decisão, esse grupo que ficou 2 anos e meio reunindo com o pessoal do sistema de saúde, indo nas prefeituras, indo nos estados, produziu um relatório de 200 páginas sobre tudo o que precisava ser feito. Veja, esse relatório foi feito pelo próprio Poder Executivo, por órgãos do Poder Executivo de grande capacidade técnica, o IPEA, CGU, Orçamento Federal. O que o Supremo fez? Falou, Poder Executivo, compra o que você mesmo falou que precisa fazer. A gente vai pegar tudo que você identificou que precisa fazer, faça. Agora, por exemplo, houve uma decisão de reestruturação da FUNAI. A FUNAI, o IBAMA, o ICMBio, são órgãos que sofrem há bastante tempo. Não tem concurso, o salário ficou defasado, agora teve um aumento, mas o concurso da FUNAI começava com R$3.000. Faltava gente, muita gente aposentou. O órgão sofria um assédio institucional, essas pessoas eram desanimadas de trabalhar ali, não tinha sistema de computador, não tinha nada. Aí, o que o Supremo fez? Falou, FUNAI, você mesma tem que fazer uma proposta da sua reestruturação. A FUNAI contratou lá uma consultoria com a ONB,
fez uma proposta, ela mesma discutindo com consultores externos lá da UNB, como ela poderia melhorar, e ela está apresentando para o Supremo. O que o Supremo vai falar? Cria uma diretoria, bota 20 pessoas ali? Não, a gente vai falar, FUNAI, faça, Poder Executivo, cumpra aquilo que você mesmo identificou que é necessário para que você mesmo trabalhe melhor. Porque o que acontece, só para complementar? O Poder Executivo não é um bloco monolítico de poder, racional, que otimiza a distribuição dos recursos. Os órgãos específicos, eles têm dificuldade em efetivar as suas próprias soluções. Por diversos problemas. Má organização do órgão, fragilização, remuneração baixa, pouca capacidade técnica. Às vezes eles sabem o que querem, mas eles não têm força de chegar nos outros órgãos mais fortes do Poder Executivo, tipo Ministério da Fazenda, Ministério da Gestão, Casa Civil, e falar, olha, já que vai ter X vagas de concurso, coloca mais gente aqui, porque aqui é mais importante, porque o meio ambiente está sendo destruído, porque o sistema carcerário está deficitário e nessa área não tem ninguém. Na luta por recursos e por cargos, às vezes esses órgãos, essas políticas são preteridas. O que o Supremo faz? Ele tenta procurar identificar quais das várias políticas públicas geram graves violações a direitos fundamentais e tenta dar uma reequilibrada no jogo. Falar, olha, os indígenas estão morrendo de fome, estão morrendo doentes, está tendo uma invasão de garimpeiros, está poluição do rio por mercúrio, e o órgão não está conseguindo. Então o que o Supremo fala, Poder Executivo, faça um diagnóstico você e resolva. O Supremo determina, então, por exemplo, não contingencia o fundo ambiental para pagamento de dívida pública, já que o fundo ambiental foi arrecadado para o meio ambiente, não contingencie. Ou, Poder Executivo, você tem lá um sistema que mede desmatamento e queimada. Você tem um outro sistema que fala de quem é a propriedade. Por que você tem um terceiro sistema que fala quem tinha autorização de desmatamento? Por que não cruza os três e manda multa pelo correio? Entendi. Por quê? Ah, não, faltou 5 milhões de reais para fazer o cruzamento do sistema. Então, faça. Abre um crédito ordinário e cruza, porque você vai arrecadar muito mais do que isso. Então, dessa forma, o Supremo não está sendo intervencionista ao ponto de entrar nos detalhes. O que o Supremo está fazendo é dando efetividade a que o próprio Executivo identifique seus problemas e forçando aí sim que ele implemente as decisões que ele mesmo identificou como necessárias. É importante, doutora Cristine, essas informações, esses esclarecimentos de alcance, vamos imaginar aqui, dos nossos ouvintes, aqueles que têm muita cultura, que não tem média cultura, ou seja, a base da nossa população. É importante que esse tipo de informação chegue, até para contrapor, portanto, aí, o que vem de forma equivocada como explicação? Bom, na verdade, o Supremo Tribunal Federal, ele, nos últimos 15 anos, por atuar mais fortemente em matéria de políticas públicas, aquelas que têm repercussão direta na realidade social das pessoas que vivem, né, nos rincões do país, nas pessoas que vivem nas cidades pequenas e também nos grandes centros, o Supremo virou um tema de discussão de bares, né, de restaurantes, de famílias aos domingos. Então, esse Supremo Tribunal Federal presente, que muitas pessoas colocam, né, essa presença como uma consequência da TV e Rádio Justiça, ou como uma política pública equivocada de intervencionismo extremo do Supremo em assuntos que seriam da política, e da política partidária, da política estrito sensu, isso é um equívoco gigantesco. Né? Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal, ele realmente passou a ser uma instituição que, como muito bem colocou meu amigo professor Marcelo Varela, ele passou a protagonizar, nos limites da sua atuação, algo que o Brasil precisa ouvir falar, precisa fazer, que essa escassez de recursos é também uma decisão da política. Então, ele passou a tomar decisões que não entram no detalhe de quanto dinheiro vai ser investido nisso, ou qual é a fonte orçamentária para poder fazer a política pública para a minoria, ou para a população esquecida, ou para o pobre do SUS. Não. O Supremo passou a fazer o próprio dono
desse detalhe, o próprio gestor da política pública, a prestar atenção no que ela está fazendo. E com um olhar externo, com um olhar de quem não está dentro nem da política partidária, porque precisa do voto para eleger, né, seus representantes, suas bancadas, suas frentes parlamentares, e também com o olhar de quem tem uma compreensão técnica reduzida, portanto, vai simplificar as coisas e enxergar, talvez, a partir de outros pontos de vista e outros pontos de solução. Então, eu acho que o Supremo Tribunal Federal, nos últimos anos, ele estava, né, entendendo melhor o seu papel, se colocando à disposição de alguns testes com os próprios instrumentos que a Constituição e a legislação regulamentadora dessa Constituição lhe deu, para a gente chegar neste momento em que eu vejo especialistas do mais alto gabarito dialogando de forma séria, de forma estruturada e principalmente com uma preocupação muito, muito grande em não ser mais um ator daquela política que se realiza no Poder Legislativo e no Poder Executivo. E aqui eu não estou valorando se a política é boa ou ruim, mas nós somos diferentes. Ou seja, quando o Supremo está falando de política pública, ele não está falando na mesma linguagem, com os mesmos limites e com as mesmas facilidades, né, virtudes, limites e facilidades que o Poder Executivo fala ou que o Poder Legislativo fala. Então, esse olhar externo, esse olhar estranho, que é o que está acontecendo, ele precisa ser comunicado melhor. O Supremo Tribunal Federal é um dos trend tops, é muito falado, mas as pessoas não sabem o que ele faz. Qual é a competência dele? Então, existem agora pesquisas, né? A presidência do ministro Barroso também contratou, foi até objeto de algum burburinho aí nos canais de comunicação, redes sociais, etc., de que o Supremo estaria contratando uma grande empresa para fazer uma avaliação sobre a sua avaliação pelos ouvintes, pela sociedade civil, pelas pessoas. Não é nada disso. O Supremo, na verdade, precisa, sim, fazer chegar a melhor informação sobre ele, porque ele presta um serviço de Estado, que não tem nada a ver com política partidária, que não tem nada a ver com o governo A, B ou C, mas que presta um serviço de Estado que é ser controlador das demais instâncias. Isso são os freios e contrapesos que foram a origem, né, de uma jurisdição constitucional nos moldes que nós conhecemos no mundo contemporâneo e que o Supremo, eu acho, que tem essa possibilidade, por vários motivos históricos, de estar realizando no presente e com um instrumental muito bem estruturado nos últimos 35 anos da nossa Constituição. Então, realmente, o Supremo precisa se comunicar melhor, precisa comunicar melhor o que ele faz. E ninguém melhor do que esses amigos que estão aqui, né, professores gabaritados, professores estudiosos, professores especialistas, porque eles sabem contar exatamente o que está acontecendo. Então, acho que um canal como esse, né, do Justiça na Tarde, da TV Justiça, esses debates, eles são necessários para esclarecer quem quer que esteja nos ouvindo de que o Supremo Tribunal Federal, efetivamente, sem qualquer tipo de restrição institucional, né, de pode falar bem ou pode falar mal do Supremo, ele está num caminho de cumprir a sua própria vocação, que eu insisto, proteção de direitos fundamentais de minorias. Se pegar todos os processos do processo estrutural, vocês vão reconhecer que o Supremo está se colocando à disposição daquilo que não foi possível e, quiçá, será possível nas próximas décadas de ser resolvido só com as políticas públicas vindas do jeito que elas estão postas do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Então, eu não tenho nenhuma dúvida, né? Estou a observar o Supremo Tribunal Federal de forma acadêmica e sistêmica há 25 anos e não posso dizer, e posso confirmar e não posso dizer que ele está extrapolando com os processos estruturais os limites da sua competência, né? São pouquíssimos processos, importantíssimos processos, é verdade, mas que têm uma metodologia muito séria de respeito aos outros poderes, de respeito à política, de respeito ao voto que os políticos recebem, de respeito às escolhas das políticas públicas do Poder Executivo, né? O professor Marcelo é um profissional da gestão pública, que é do Poder Executivo. Ele jamais viria para o Supremo Tribunal Federal, né, para ousar, né, manchar o seu nome na sua carreira, com sua história, né, que já vai por algum tempo, né, professor Marcelo, e que nos coloca à disposição dessa reflexão, que é uma reflexão acadêmica. Eu e o professor Marcelo somos de um tempo em que essa reflexão era, será que o controle de constitucionalidade, não se falava em controle de constitucionalidade política, será que o controle pode avançar para declarar uma lei inconstitucional, porém não nula, ou de declarar uma omissão inconstitucional como uma estratégia para provocar o legislativo a fazer a legislação pertinente? Era disso que falávamos no final da década de 90 e início dos anos 2000. Agora a gente avançou em relação a isso.
né? Nós já conseguimos entender quais são os limites do controle da omissão. E precisamos avançar nesse diálogo institucional e constitucional aberto, franco, transparente. Para quê? Para que as políticas públicas possam atingir o seu melhor. As políticas públicas, muitas vezes, o professor Marcelo deu dados, já existem. Elas precisam atingir o seu melhor. Então, o Supremo agora vai ser um pouco catalisador, né? Vai ser um pouco potencializador do melhor que essas políticas públicas podem dar. Eu tenho uma frase, mas eu não tenho sustentação nem científica, nem com dados, de que talvez o problema não seja tanto o problema orçamentário, como quis fazer crer alguns colegas, né, no passado. Né? É um problema de orçamento, não dá para conversar. Às vezes, o dinheiro já está lá. Aconteceu isso na DPF 347. Né? Existe um fundo com muitos milhões de reais nesse fundo. E o que se precisava fazer era uma gestão da aplicação desse fundo para os lugares certos, para as necessidades certas, para aquilo que fosse adequado a resolver o problema estrutural que estava sendo trazido ao Supremo. Mas essa é uma conversa que esses especialistas certamente vão aprofundar com vocês dentro dessa perspectiva aqui da Justiça na Tarde. Então vamos aprofundar, doutor Marcelo, doutor Casimiro. Inclusive eu deixo para o senhor de que forma os processos estruturais eles são abarcados pelo núcleo. Quer dizer, alguém encaminha ou dentro do que do que chega ao Supremo, ali é buscado e encontrado. Como é que é esse funcionamento? Mas o senhor pode dar o passo atrás, que o senhor sempre gosta de Você já está presumindo que eu vou dar o passo atrás, e está certo, que eu vou dar só um passinho aqui para comentar uma coisa que o Varela e a Cris comentaram. Esse ponto de até onde o Supremo pode ir para aprimorar uma política pública, eu lembro que quando comecei a estudar esse tema de controle de constitucionalidade, a DPF estrutural e processo estrutural aqui no Supremo, em 2018, quando eu estava fazendo o TCC. E na época, muita gente falava, mas tudo no Brasil vai poder ser declarado inconstitucional porque muita coisa não funciona aqui, então o Supremo vai poder se meter em tudo e ele vai querer atingir um estado de coisas ideal. E hoje, na prática, quando a gente olha para o que está acontecendo nos nossos processos estruturais aqui, não se trata de atingir um estado de coisa ideal ou perfeito, ou tornar a política sem defeito nenhum, ou a instituição pública sem defeito nenhum. Pelo contrário, a analogia que geralmente eu utilizo o nosso objetivo é tirar o paciente da UTI. A gente pega uma instituição, uma política que está falhando gravemente, ajuda a identificar quais são as falhas, a desbloquear os pontos que estão travados internamente ou externamente para ela não melhorar, e quando o paciente sai da UTI e consegue se recuperar sozinho, caminhar com seus próprios pés, a intervenção judicial e o monitoramento judicial cessa. Então, o nosso objetivo não é ter um processo eterno, como alguns falam, que vai durar para sempre ou que vai pegar qualquer realidade problemática. São as mais graves, e enquanto ela não se reestrutura o suficiente para caminhar com seus próprios pés. Eu lembro que em março, quando teve a decisão das ADPFs ambientais, a ADPF 760 e depois as 3 ADPFs das queimadas, 743, 746, 857, muita gente falou assim, não, mas as políticas ambientais estão melhorando. Não tem ninguém na UTI, não precisa ter essa decisão do Supremo. E mesmo assim o Supremo decidiu que existiam sim falhas estruturais graves, ainda que não tivesse um estado de coisa inconstitucional. Resultado, essa decisão aconteceu 2 meses do início desse caos que a gente está vendo hoje em relação às queimadas. Então o Supremo viu a existência dessas falhas graves antes mesmo, e alertou para a existência dessas falhas graves, antes mesmo que essa situação toda acontecesse no nosso país, com 2/3 do território em algum tipo de queimada ou de seca. Então, é nessa situação que o Supremo intervém, e até esse ponto de melhorar o suficiente para proteger os direitos fundamentais e seguir o seu trabalho sozinho, que o monitoramento ou o acompanhamento do Supremo vai. E aí, para responder a sua pergunta, a gente ajuda exatamente nesse monitoramento. Quando você pega não só um ministro do Supremo, mas um juiz de primeira instância, que também existem processos estruturais em primeira instância, em ação civil pública principalmente, o juiz ele tem uma série de processos para cuidar, ele tem metas do CNJ para bater, ele tem uma série de atividades outras que ele tem que se dedicar, que não dá para ele diretamente acompanhar a implementação da sua decisão em um processo estrutural. Então, nesses casos, seja em primeira instância, seja uma Corte Constitucional, uma Suprema Corte, como é o caso do STF, é importante que existam especialistas para acompanhar essa implementação e dialogar com o Poder Executivo para saber o que é que está dando certo, o que é que não está, quais são os obstáculos que o Executivo está enfrentando,
escutar os grupos afetados e a Miticure para saber o que é que está acontecendo para além das informações apresentadas pelo Executivo, para elaborar notas técnicas, que é o que a gente faz também, dando diagnósticos do problema que está sendo enfrentado e, eventualmente, dando sugestões que possam ajudar o ministro a tomar a sua decisão, conduzindo reuniões técnicas ou audiências de contextualização, que é um termo que uma colega nossa querida, a Trícia Navarro, tem utilizado, para nivelar expectativas do que é que está acontecendo e tentar assumir compromissos para avançar nessa implementação da decisão. O nosso núcleo, ele se diferencia um pouco da assessoria tradicional de um ministro, porque a maioria dos assessores, eles trabalham fazendo decisões judiciais. E a última coisa que a gente faz é tentar elaborar uma minuta de decisão, porque boa parte do nosso tempo é tentando dialogar com os outros atores desse processo para destravar o cumprimento da decisão judicial e, eventualmente, dar sugestões ou fazer notas técnicas caso um ministro solicite a nossa ajuda. E aí também você perguntou, como é que chega até o NUPEC esse processo? A gente não vai lá e toma o processo para a gente. O ministro, ele tem que querer a ajuda, ele tem que pedir o auxílio do NUPEC e, apesar de ser um núcleo da presidência, ele faz parte da assessoria de apoio à jurisdição, que foi criada também nessa gestão atual. Essa assessoria, ela é subdividida em 3 núcleos. O núcleo de análise estatística e de dados, o NUAD, o núcleo de solução consensual de conflitos, o NUSOL, da Trícia, e o nosso, que é o NUPEC, o núcleo de processos estruturais e complexos. Porque se todo processo estrutural é complexo, mas tem esse e complexos depois para diferenciar 2 possibilidades. Geralmente, os processos que a gente recebe ou são processos estruturais, que têm aquelas características que eu falei no começo, ou são processos que têm um grande impacto econômico, as eventuais decisões que possam ser tomadas nesse processo, mas que não necessariamente vão ter caráter estrutural ou vão reestruturar uma política pública. Nesse caso, a gente tem lá no núcleo o Guilherme Mendes Rezende, que é um economista que ajuda a analisar esses cenários possíveis de eventuais decisões do Supremo, para subsidiar realmente a tomada de decisão dos ministros. Então, qualquer ministro pode pedir ajuda de qualquer um desses núcleos. A gente fica sempre à disposição e qualquer ministro realmente pode sugerir e pedir. Inclusive, eu aproveito aqui para fazer um reconhecimento que, além do ministro Barroso, que criou isso na presidência agora, o ministro Fachin, com quem a professora Cristine trabalha, ele foi o primeiro ministro a dar um apoio e mandar processos para o nosso núcleo, a DPF 635 principalmente, que é um caso muito difícil, que trata de letalidade policial, e confiou no trabalho do núcleo, que era algo extremamente novo que estava começando. Depois, principalmente, o ministro Dino, o ministro André Marques, também mandaram processos importantes, e a gente tem trabalhado com eles. Então, essa confiança que os ministros têm depositado no trabalho do núcleo é realmente muito importante. A doutora Cristine, ela tem compromisso, né? Infelizmente. E fica conosco, nos dando a honra de ficar conosco nessa primeira hora, mas vão permanecer, continuando dando as honras, os nossos convidados, o doutor Marcelo Varela, como também o doutor Matheus Casimiro. E nós só temos que agradecer a senhora, né, doutora Cristina? Eu que agradeço, vai ser sempre um prazer estar com você aqui nessas tardes deliciosas do seu programa, com seus ouvintes, com esses colegas muito queridos. Agradeço imensamente a parceria, Casimiro, Varela, né, de longa data, pessoas que refletem sobre o Brasil republicano e se colocam à disposição de um trabalho que faz a diferença em tudo que tocam. Por quê? Porque tem essa criatividade e essa genialidade embutida, né, nos bons cidadãos que esse país, né, tem e guarda nas suas fileiras. Muito obrigada pela possibilidade de estar aqui com vocês. Muito obrigado também à senhora. Eu peço licença aos convidados, nós vamos sair para o intervalo, que é rápido, 1 hora já se foi, eu disse que passa rápido, né? A primeira hora voou. Nós vamos então para o intervalo, voltamos em instantes. Muito obrigado, doutora Cristine. Até já. Você está ouvindo Justiça na Tarde. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. São 16 horas mais 3 minutos. Estamos de volta e com o nosso debate. O debate hoje, ele está relacionado com este tema, processos estruturais, como o STF decide no controle de constitucionalidade de políticas públicas. Aqui conosco os doutores Matheus Casimiro,
Dr. Marcelo Varela. Dr. Matheus Casimiro, ele é pós-doutorando em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, doutor em Direito Público pela UERJ, assessor especial da presidência do STF, atuando no Núcleo de Processos Estruturais e Complexos. Esta instituição tem o nome a sigla, aliás, de NUPEC. Como também o doutor Marcelo Varela, que é doutor em Direito pela Universidade de Paris e livre docente pela USP e assessor especial da presidência do STF. Eu volto justamente com o senhor, doutor Varela. Quer dizer, falamos aqui sobre essa questão do processo estrutural, portanto, protagonismo, acima de tudo, do NUPEC, né, no sentido de, enfim, quando é solicitado, de apresentar, portanto, ali a autoridade, no caso o ministro, né, ali as propostas, né, e como encaminhar também aquele assunto relacionado à política pública. Aí a gente fica aqui pensando, mas e o TCU? Onde é que o Tribunal de Contas da União entra nessa discussão? Evidentemente que o NUPEC é um órgão aqui do próprio Supremo Tribunal Federal. Mas NUPEC e TCU conversam entre si sobre essas questões? Ótima pergunta. Como é que a gente trabalha na prática, né? Sempre que um ministro decide pedir o apoio do NUPEC, a relatoria do ministro. Às vezes o Tribunal Pleno determina que o NUPEC atua em determinado caso, como foi no caso das queimadas e também no caso da reestruturação dos órgãos ambientais. Às vezes, o próprio ministro relator de um processo estrutural, como fez o ministro Fachin na 635 ou na DPF 991 sobre indígenas isolados, a 635 foi sobre a letalidade da polícia do Rio de Janeiro. Sim. E no caso do 991 é dos indígenas isolados e de recente contato. Então, o ministro relator, ele pediu a colaboração do NUPEC. Então, é assim que a gente recebe um processo. Aí, a primeira coisa que a gente faz é verificar se o que o executivo já fez de diagnóstico daquela política. O que ele próprio já identificou de problemas e soluções. Ele pode ter feito notas técnicas, ele pode ter tido uma avaliação dos órgãos de controle, de avaliação de políticas públicas, da CGU. E é muito comum, em quase todos os casos, que o Tribunal de Contas da União também tenha feito avaliação de políticas públicas dos órgãos. Porque o próprio Tribunal de Contas da União, de uns anos para cá, tem se dedicado cada vez mais a discutir a efetividade da política pública e não apenas a regularidade das contas. Então, por exemplo, na questão ambiental, o Tribunal de Contas da União tem uma área, uma secretaria especial, que cuida apenas dos órgãos ambientais. Nesse caso específico da DPF, da reestruturação dos órgãos ambientais, que é a DPF 760, o Tribunal de Contas da União já tinha feito um diagnóstico que apenas 4% das multas ambientais eram arrecadadas. E ele não falou apenas o número, ele falou, olha, isso acontece por diversos problemas que podem ser melhorados. O prazo, a forma como o auto de infração é feito, a demora na discussão judicial, ele faz lá vários diagnósticos. Outra coisa, o Tribunal de Contas da União chegou na conclusão que a área de licenciamento ambiental tinha grandes problemas. Quantidade de pessoas, que aquelas pessoas gastavam muito tempo em licenciamentos de baixo impacto, em vez de se dedicar nos de grande impacto, não tinha automaticidade no licenciamento, o software que era defasado, que não ajudava, só mais atrapalhava do que ajudava, enfim. Então, o que a gente faz? Em vários casos, a gente liga para o Tribunal de Contas da União. Teve casos onde eles nos procuraram e a gente tenta dialogar com eles, o que eles acham que ainda é atual dos diagnósticos que eles fizeram, porque às vezes eles fizeram um diagnóstico há 5, 6 anos, parte dos problemas já foram resolvidos. Né? Porque o Tribunal de Contas da União tem um grau de enforcement, de imposição das suas decisões. Todo mundo morre de medo do Tribunal de Contas da União, né? Com razão. Então, a gente pega, vê o que já foi feito, e o que não foi feito, a gente abre um diálogo com os gestores dos órgãos que estão envolvidos, para entender os motivos deles não estarem adotando determinada solução.
tanto do TCU quanto dos outros órgãos da CGU e deles próprios que eles adotaram. Por que você não está adotando? Você não tem dinheiro? Você não recebeu mais gente? Você deveria estar e você não se sente capaz? O que está acontecendo? A gente tenta entender. A partir dessa conversa, a gente sugere um prazo para a implementação das decisões, do que foi levantado como necessário. Caso eles não cumpram, a gente sugere ao ministro relator para que ele adote uma determinação judicial e mande fazer. Tá? Então, dando alguns exemplos aqui. Às vezes, o Supremo determinou, no caso da proteção do meio ambiente agora, que os fundos ambientais que são arrecadados para a proteção do meio ambiente, que é o Fundo Nacional do Meio Ambiente, o Fundo Nacional de Proteção das Florestas, o Fundo Nacional de Mudanças Climáticas, fosse utilizado, que hoje estava sendo contingenciado. Também determinou a integração de bases entre estados, municípios e União para dar maior efetividade nos ilícitos ambientais. Por exemplo, saber de quem é a propriedade, a autorização de supressão vegetal é do Estado, o satélite que identifica o desmatamento é da União, cruza os dados. Só que, quando os órgãos foram executar, e isso aconteceu, por exemplo, também no caso do fundo penitenciário, vem a área de orçamento da União e fala, eu só posso executar se tiver previsto dentro do limite orçamentário do órgão. Aí o órgão fala, poxa, meu orçamento, esse fundo tem muito mais dinheiro do que eu tenho de orçamento. Se eu precisar que todo o dinheiro que eu vou gastar esteja no meu orçamento, não está adicionando nada. Então, no caso do fundo penitenciário, por exemplo, o Supremo determinou, falou, olha, isso tem que ser gasto, mesmo que extra-orçamentário. Essa discussão está acontecendo agora nos fundos ambientais. O Supremo mandou gastar e os órgãos não estão conseguindo utilizar o recurso porque não estava previsto no orçamento. Ou seja, eles não estão dando efetividade à decisão do Supremo. E isso pode ser punido? O Supremo pode falar que aquela regra orçamentária que foi estabelecida pela SOF, ela viola a decisão do Supremo. Por exemplo, o Supremo mandou cruzar as bases de dados. Começou uma guerra entre as procuradorias jurídicas que falar que informar o nome da pessoa que fez o desmatamento viola a lei de proteção de dados. Não posso informar para você dar a multa porque está violando a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. E aí? O Supremo já mandou cruzar os dados. A própria LGPD fala que em caso de políticas públicas você não pode fazer restrição dos dados pessoais. Só que alguns procuradores resolveram, para não informar, dizer que não é para dar os dados para o órgão federal porque é preciso do consentimento do infrator. Aí o Supremo fala, poxa, a gente não mandou cruzar? Então, olha, daí o Supremo tem que dar outra decisão falando, essa interpretação jurídica que a Procuradoria do Estado está dando, ela está errada. Ou seja, o ministro relator tem que dar uma decisão judicial esclarecendo uma questão jurídica que era objeto de divergência entre o pessoal do IBAMA e o pessoal das Procuradorias Estaduais Ambientais. Esse é um outro exemplo. Ou seja, quais são os limites daquela metodologia tradicional de decisão? Numa metodologia tradicional de decisão, o juiz ele chama uma audiência, vem as partes com seus argumentos, normalmente elas até forçam seus argumentos para tentar ter razão, os argumentos nem sempre são verídicos, não tem uma confrontação técnica, advogado de um lado, advogado do outro, não tem uma confrontação técnica. O juiz, ele percebe ali o que ele acha que está certo e está errado e emana uma decisão. Só que, e normalmente ele está adstrito aos limites da petição inicial. Qual que é a diferença do processo estrutural? Na petição inicial, o pedido é mais genérico, proteja o meio ambiente, evite as queimadas. Não é de 10 milhões para o órgão ambiental contratar 23 pessoas para não sei o quê. Só que o que a gente faz? Qual que é a nossa diferença? A gente tem a possibilidade de chamar os técnicos, confrontá-los, ver esses microproblemas, ver a própria percepção dos técnicos e determinar uma solução. Só para, antes de devolver a palavra, é o que a gente conversava agora há pouco.
Por exemplo, vamos imaginar que um órgão ambiental, é só um exemplo, tá? Isso não aconteceu ainda. A gente fala, governo, contrate X brigadistas para apagar os incêndios. O governo fala, vou contratar 100 pessoas. Porque meu orçamento é para 100 pessoas e o quanto eu quero gastar com esse rubrica é para 100 pessoas. Muito bem. O que a gente faria de diferente? Um juiz ia falar, ok, foi atendida a decisão. O que a gente faz de diferença? A gente vai chamar o pessoal dos bombeiros, que vão estar lá na ponta, e vai falar, chefe dos bombeiros, 100 pessoas dão conta? O técnico que vai responder para resolver o problema, ele vai falar, olha, 100 não dá conta não, eu preciso de 850. Caso contrário, não vai ter efetividade a decisão do Supremo. A gente vai chegar para o órgão e falar, olha, não é para resolver o problema? Então contrate as 850. Aí pode ter até uma discussão orçamentária. Se eu dedicar esse orçamento todo para essa rubrica, eu vou ter um problema fiscal, que é a crítica recente, né, que teve. Aí o Supremo vai ter que cotejar 2 valores constitucionais. Isso não é o núcleo do que vai fazer, o núcleo apenas instrui. Sim. Que é o quê? Um valor constitucional que é o equilíbrio fiscal, outro valor constitucional que é o meio ambiente. Claro que, às vezes a gente na discussão ambiental, por exemplo, alguém falou, um número, né, que apareceu, e, salvo engano, alguém falou, não, mas se for implementar tudo que o Supremo determinou para preservação do meio ambiente, vai chegar em 5 bilhões de reais, que é reequipar os órgãos, fazer cruzamento de sistemas, contratar pessoas, comprar helicópteros, 5 bilhões de reais. Só para ter uma dimensão de escala, só de crédito extraordinário na tragédia do Rio Grande do Sul, sim, foram cerca de 47 bilhões de reais que foram expedidos de crédito extraordinário. Então, essa discussão de se vai gastar 5 bilhões a mais aqui na proteção do meio ambiente no país todo, evitando queimada, desmatamento, fazendo proteção de reserva legal, ou se o governo vai gastar 5 bilhões com outra coisa, eu acho que é uma discussão que tem que ser feita a partir do diálogo entre os poderes. E o Supremo, do ponto de vista jurídico, vai fazer o sopesamento entre valores constitucionais. Entendi. A nossa função é tentar dar os números concretos, para que os ministros do Supremo e os gestores públicos consigam decidir com maior clareza de dados. Agora, quando enfim, o resultado desse estudo, essa informação é passada para o ministro, quer dizer, questões de prazo, acho que o senhor já até explicou, é com ele, né? Ou seja, com o ministro, os senhores apenas orientam. Agora, as determinações do ministro, com base no que, portanto, foi buscado e decidido ali pela NUPEC, é impositivo quando chega no ministro, quer dizer, o que é proposto ali, que ele entende que tem que ser realmente aquela é a decisão, é impositivo? Walter, só um comentário aí em relação ao TCU e CGU. A gente tem se valido muito dos conhecimentos e da produção técnica do TCU e da CGU, e eu acho que isso é uma tendência até mesmo em processos estruturais de outras instâncias, em ação civil pública, por exemplo, porque muitas vezes, ainda que a gente trabalhe com monitoramento, a gente chega numa situação onde a política pública já está desorganizada há muito tempo. Então, para levantar os dados diretamente e saber onde está a falha de cada ponto da instituição, muitas vezes é algo inviável, a não ser que a própria instituição seja 100% sincera e entregue todas essas informações. Se isso não acontecer, e muitas vezes não vai acontecer, ter uma auditoria operacional do TCU, ter uma avaliação prévia da CGU, como a gente encontrou em relação a 709, o Varela bem mencionou isso, ajuda muito a identificar onde é que estão os gargalos, para orientar dessa forma a tomada de decisão do ministro. Agora, depois da decisão estrutural, e eu estou chamando aqui de decisão estrutural, aquela decisão que determina a apresentação do plano por parte do Executivo, depois dessa fase, o TCU e a CGU, e isso também em âmbito estadual, Tribunal de Contas Estadual, Controladoria Geral do Estado, eles também são muito úteis porque eles podem ajudar no monitoramento. E isso tem acontecido na DPF 709, por exemplo.
A CGU, que participou da coordenação do CEMAP, do relatório especificando onde é que estavam todos os problemas da CESAI, do SAS e SUS, a CGU ficou incumbida, nessa decisão que foi de novembro do ano passado, de acompanhar e auxiliar a implementação do plano apresentado pela própria CESAI. A CESAI fez um plano de reestruturação. A CESAI, a cada 6 meses, informa ao tribunal se está indo, se não está, o que é que está tendo de avanço, o que é que não avançou tão bem, o que é que não avançou nada. Mas, ao mesmo tempo, a CGU está lá monitorando a implementação desse plano e também informando o Supremo com dados técnicos. Olha, isso aqui, que era mais importante, foi bem endereçado. Essa outra parte não foi tão bem endereçada. Isso aqui dá para melhorar. E, ao mesmo tempo, a CGU também ajuda a CESAI informando onde é que ela pode melhorar na próxima etapa, nos próximos 6 meses. Então, eu acho que essa dinâmica é importante de ser explicada para mostrar que o Supremo não faz nada sozinho e o NUPEC também não. A gente precisa da ajuda, por exemplo, para cumprir a decisão, a gente precisa de diálogo e da ajuda da AGU, a gente precisa ter o diálogo e da parceria do Tribunal de Contas, da CGU. A gente ainda não teve um processo estrutural onde o Tribunal de Contas ajudou a monitorar a implementação. Mas no caso da 709, a CGU está ajudando muito a monitorar a implementação da decisão. Então, esse tipo de diálogo com outras instituições técnicas, como o Varela bem mencionou aqui, que tem produzido há muito tempo informações sobre os gargalos desses órgãos públicos, ajuda muito a fornecer essa orientação para a tomada de decisão do ministro. E aí você perguntou aqui se as nossas orientações elas são vinculantes ou se tem uma eficácia imediata que possa obrigar o órgão. Na verdade, na nossa atuação normal, básica, a gente tenta, no máximo grau possível, promover a implementação da decisão mediante diálogo. Então, a gente faz reuniões técnicas esporádicas ou audiências de contextualização, onde a gente pega essas informações técnicas que estão nos autos, dizendo o seguinte, vamos pegar esse caso da CGU. Estamos há 6 meses acompanhando a implementação do plano da CESAI. O que a CGU disse que avançou e que não avançou? O que a própria CESAI falou que avançou e não avançou? Pegamos essas informações, mais outras informações apresentadas por Amit Curi, por exemplo, fazemos uma audiência de contextualização com todo mundo, apresentamos os pontos positivos, mas principalmente apontamos o que está sendo preocupante nessa implementação e a gente pergunta para o próprio órgão, o que não está dando certo aqui? O que eventualmente, uma futura decisão poderia ajudar a promover essa implementação? Você tem um cronograma para isso? Você tem um prazo interno para cumprir essa parte da decisão? Como é que a gente pode ajudar? Então, na medida do possível, a gente tenta estabelecer prazos, até mesmo, de certa forma, negociados, sem precisar de uma decisão judicial. A gente faz essas reuniões, faz essas audiências e tenta, dialogando com o órgão e com as outras partes envolvidas no processo, chegar a compromissos, a objetivos, a metas ou a cronogramas que sejam aceitos pela própria parte. A gente fez muito isso recentemente e eu considero que deu realmente um bom resultado na DPF 635, que eu até comentei enquanto a Cris estava aqui, que trata da letalidade policial. A gente passou 6 meses fazendo reuniões técnicas, audiências. Em todas essas audiências a gente falava, olha, está faltando isso aqui. Qual é o prazo que você precisa para avançar nesse ponto? Então, o Rio de Janeiro dizia, não, a gente precisa de 15 dias, a gente precisa de 1 mês para apresentar uma solução para esse problema. Então, 1 mês, daqui a 1 mês a gente estava lá de novo, cobrando o avanço e tentando entender o que é que deu certo, o que é que não deu e por que não deu, para continuar nesse diálogo e impulsionar. Agora, quando chega, por exemplo, no momento que tem um obstáculo que está impedindo completamente o avanço da implementação da política ou do plano de ação, aí, nesse caso, a gente pode eventualmente fazer uma nota técnica, uma recomendação, uma sugestão para o ministro, que eventualmente tome uma decisão em relação àquele ponto. Nenhuma nota técnica nossa é vinculante ou tem força judicial e a gente também não tem função jurisdicional. A nossa função é de apoio técnico. Entendi. E principalmente de garantir ou de contribuir com a implementação dessa decisão. Mas sugestões eventuais nossas só vão se tornar realmente obrigatórias se eventualmente o ministro entender que aquilo deve ser conteúdo de uma decisão e tomar essa decisão. Mas a gente não tem essa função jurisdicional. A gente pode dar sugestões, mas quem toma a decisão judicial e eventualmente torna alguma nota técnica nossa, algum ponto dela obrigatório, é o ministro ou o pleno, se for uma decisão colegiada no caso. Doutor Varela, quer dizer, a gente entrando nas questões, a gente vai lembrando aqui de situações de impacto na coletividade, na população.
E uma delas que é gritante em quase todo o território nacional está relacionado com a saúde, ou seja, o número efetivo de profissionais que é questionado, a questão também do atendimento em si, que é muito demorado. Uma definição numa cirurgia leva-se muito tempo. Um início de um tratamento de uma doença grave, e até estipulou aí através de lei 60 dias para iniciar o tratamento do câncer, mas tem muita gente que reclama, nem sempre, portanto, é assim. Esse tipo de questionamento, esse tipo de situação, para que chegue até, portanto, aqui ao núcleo, é preciso que uma ação ingresse no Supremo Tribunal Federal para que o ministro encaminhe, ou, de alguma forma, os senhores podem, quem está no PEC, pode tomar essa iniciativa, ou seja, no coletivo, o assunto A, o assunto B, o assunto C estão sendo muito demandados e a gente não está encontrando aqui uma política pública adequada por parte do Executivo para que pudesse, então, dar uma solução para essa questão. Como é que funciona isso, doutor Varela? Na prática, a gente só pode entrar nos assuntos que os ministros encaminham para a gente. Perfeito. Eu gostaria de entrar em um monte de assunto. Né? Mas tem que se conter. Se dependesse de mim, a gente resolver todos os problemas do mundo, né? Mas nesse ponto de saúde, existem alguns processos conosco. Tem o da saúde indígena, que é a reestruturação de todo o sistema de saúde indígena. Existem dois processos relacionados a medicamentos. Um deles são aqueles medicamentos de muito alto custo. Uhum. A gente está agora para uma doença que cada aplicação, cada dose é 17 milhões de reais. Cada dose? Porque são aqueles tratamentos gênicos que a pessoa tira um sangue da pessoa, faz um remédio só para aquela pessoa lá nos Estados Unidos e daí manda para o que a gente chama de terapia gênica. Ele vai mudar os genes lá da pessoa para desenvolver a produção de uma proteína para evitar aquela doença que é a atrofia muscular de Duchenne. E então, se no Brasil são em torno de 1.000 casos por ano, se fosse no preço que a Roche vende no Brasil, seria 17 bilhões de reais. O orçamento do SUS não é muito mais que isso, seria o SUS inteiro para essas 1.000 pessoas, quebraria o sistema. Então, houve um processo aí de negociação com a empresa e houve uma audiência entre as partes, que é a Defensoria Pública e a Roche, e a gente está tentando aí caminhar para um acordo. Como é que a gente trabalha, né? Então, depois da gente fazer esse diagnóstico, a gente chama as partes e... Bem, primeiro, cada ministro também vai dizer o grau de participação do NUPEC. Né? A gente não trabalha igual para todos os ministros. Normalmente, a gente chama uma audiência que a gente tem chamado de contextualização. Primeiro, o Supremo, o relator ou o pleno, determina que o próprio Poder Executivo faça um plano para resolver aquela grave violação de direitos fundamentais. Ou seja, reestrutura a política pública, o Poder Executivo. É isso que o Supremo fala. Ou seja, o próprio Poder Executivo que vai trazer a proposta. A gente faz uma audiência de contextualização com o órgão que é responsável, depois de ter feito esse levantamento técnico, e a gente nivela as expectativas. A gente fala, então, por exemplo, nessa com a Roche, a gente falou, olha, a gente tem algumas ideias de soluções que são feitas pelo mundo, a parte de risco, do produto dar certo, do produto dar errado, é possível baratear se for comprar numa quantidade maior. Então a gente tem algumas ideias. Mas a gente nivela a expectativa, que às vezes os próprios atores envolvidos falam, não é possível ir por aí, isso a gente não vai aceitar, a gente está pensando no plano mais aqui. Existe uma conversa. Esse plano vem, a gente faz um diálogo com os órgãos envolvidos para melhorarem o plano. Na gestão, antes da criação do NUPEC, nessa DPF indígena, por exemplo, o plano para solução proposto pelo Poder Executivo foi recusado 4 vezes. Então o Supremo falava, não, tá bom, faça outro. E daí não tinha essa conversa, esse nivelamento de expectativa. Então a gente fala, olha, gente, a gente tem expectativa que vocês abordem essas soluções aqui.
Tipo, meio ambiente, cuida das multas ambientais que o TCU está falando que é preciso que vocês cuidem. É preciso que vocês tragam uma solução. Não pode ignorar esse problema das multas no plano de vocês. Quando vem o plano, a gente faz uma nova reunião com eles, dialogada. A gente, às vezes, coloca... Quando existe muito antagonismo entre os amicus curiae e os autores, a gente bota em confronto com o governo para que da discussão surjam novas soluções. E conforme esse momento, o governo pode até, de ofício, sem provocação nos autos, complementar o plano apresentado com as soluções que a gente pediu. Caso não venha, caso se negue, a gente faz um relato para o ministro relator, e o ministro relator pode ou não tomar posição. Quais são os diferentes perfis de atuação do NUPEC? Tem desde o mais simples, teve casos, por exemplo, que a gente apenas levanta dados e a gente senta com o ministro relator e com os juízes auxiliares, discute previamente com eles, a gente fica quieto o tempo todo, a gente só faz um assessoramento técnico mesmo de levantamento de dados como assessores. Tem outros processos onde o ministro relator, nos autos, desloca o processo para o NUPEC e daí a gente faz as audiências, a gente conduz a conciliação. No caso de monitoramento, a gente, na prática, a gente identifica se o negócio está funcionando, está sendo implementado. Se tiver problemas, a gente sugere medidas cautelares para os relatores, né? Faz visitas técnicas, a gente vai lá ver se o negócio está pronto. Então, só para te dar exemplo, no caso da desintrusão de terras indígenas que foram invadidas, que teve, o Supremo mandou tirar os invasores de 7 terras indígenas, que estavam com muitos invasores. Teve uma terra indígena lá no Pará, aliás 2, a Pitereua, e outra do lado, que chama Trincheira Bacajá, que a gente foi lá e houve identificação que havia 60 mil cabeças de gado ainda na terra indígena. Nossa. Mesmo depois da ordem do Supremo de tirar todo mundo, 60 mil cabeças de gado. Então, a gente foi e falou para os órgãos, tem que tirar esse gado. Aí foi traçada uma metodologia, primeiro de retirada voluntária, com prazo, e depois havia uma discussão de tirada obrigatória do gado. Daí os órgãos ambientais, durante o processo, falaram: a gente não tem como tirar tanto gado, porque os próprios caminhoneiros que transportam esse gado estão se negando a transportar porque eles têm relações comerciais com os donos do gado. Então a gente não tem nem quem tira o gado, mesmo quem tangencia o gado. Aí houve uma determinação do Supremo para possibilitar que os órgãos fizessem a requisição administrativa dos caminhões e usassem o dinheiro ganho com o gado, porque esse gado vai para abate ou para doação à agricultura familiar, depende se o gado pode ser abatido ou não. E usasse os custos disso para pagar o procedimento de retirada do gado. Até para gerar um prejuízo financeiro para os donos do gado, porque senão eles continuam com o gado lá, assim fica fácil, né? Ou então, por exemplo, nos Yanomami, havia uma dúvida se o exército que estava na operação podia entrar em atos de policiamento concreto, ou se ele apenas acompanhava as forças. O Supremo determinou que sim, era possível que o Exército atuasse diretamente na retirada dos... Então havia uma dúvida jurídica, a gente viu na prática que o Exército não estava conseguindo agir por causa dessa discussão jurídica. A gente propôs a medida ao ministro relator, a partir da visita em loco, a partir da discussão técnica, a partir do diálogo com os atores, e o ministro falou, não, deu uma medida liminar, falando, autorizo a ação das Forças Armadas. Outro exemplo, no caso da letalidade policial no Rio de Janeiro. Houve um estudo do CNJ, indicando, com um grupo de especialistas, indicando dezenas de medidas que precisavam ser adotadas pelo Estado do Rio de Janeiro para reduzir as mortes provocadas por policiais nas operações policiais. Então, a gente foi lá, fez uma visita técnica, conversamos com os colegas do Rio de Janeiro, entendemos o ponto de vista deles, vimos as limitações e também colocamos quais eram as expectativas do Supremo e dos autores da ação na implementação da decisão. E, a partir daí, houve um diálogo bastante profícuo. Eles falaram, não, por exemplo, uso de câmera pelo policial, aquela câmera corporal, proteção do local do crime para perícia científica,
O uso de ambulâncias nas operações policiais, caso alguém seja ferido, tem que rapidamente ser atendido, porque tiro de fuzil faz um dano horrível na pessoa, né? O planejamento prévio das operações policiais, para você não sair de uma operação policial, por exemplo, na porta de uma escola. Sabe quantas operações policiais fecharam escolas no Rio de Janeiro ano passado? 650. Nossa. 650 escolas tiveram aulas perdidas por causa de operações policiais no horário de saída, às vezes no horário de entrada das crianças. Então a gente falou, poxa, precisa ser no horário que as crianças estão saindo da escola? Vocês capacitam os professores para saber o que fazer? E daí a gente começou a ver exemplo de outros países. Por exemplo, tem outros países que capacitam em caso de tiroteio, em caso de terremoto, como as crianças e os professores devem se comportar para evitar as mortes. Aí, em diálogo com as forças policiais, a gente falou, a gente tem expectativa que vocês criem um sistema de capacitação dos professores para evitar a morte de criança. Vem o tiro, passa pela parede, passa pela janela, vai pegar alguém lá dentro. Será que as crianças podem ficar em algum local que seja mais protegido, embaixo da mesa? Não sei. Eles que são os especialistas. A partir desse diálogo foram construídas soluções comuns e eles adotaram e, de fato, houve uma redução de quase 60% no número de mortes em um ano. 64, inclusive. 64%. No número de mortes por operação. Ou seja, o Rio de Janeiro fez um esforço muito grande e conseguiu chegar num resultado muito positivo. Aí até aproveito para parabenizar o secretário Vitor, o pessoal da polícia lá, que foi também entrou no diálogo com vontade de resolver o problema, né? Eu acho que isso é importante. Então, o NUPEC ele vai desde dessa forma mais assim, acompanhando e ficando calado, até fazendo visitas técnicas, até propondo soluções e mesmo conduzindo as audiências durante uma etapa, 6 meses, 1 ano do processo. É interessante, importante, a gente aqui ouvindo os senhores trazerem com muita propriedade, né, sobre o trabalho que é desenvolvido, portanto, pelo núcleo, o NUPEC. Aí eu pergunto para o senhor, doutor Casimiro, quem faz a NUPEC? Ótima pergunta, Walter. Só para fazer, como sempre, alguns comentários Fique aqui em relação ao que o Varela falou. Na sua pergunta anterior, você mencionou assim, e todos esses problemas que existem hoje na saúde, são tantas coisas mesmo que são falhas no sistema de saúde, nível municipal, estadual, federal. Como é que o NUPEC poderia atuar? Como o Varela falou, a gente não atua de ofício, tem que chegar uma ação aqui. Geralmente esses litígios estruturais, eles chegam no Supremo por meio de ADPF, porque é uma ação do controle concentrado que tem um objeto mais amplo. Então, essas ADPF chegam aqui fazendo um recorte da realidade e aí, se o ministro quiser, ele envia para a nossa ajuda. Mas, aproveitando para fazer uma observação, talvez, e aqui eu faço até como pesquisador, mais do que como participante do núcleo, o processo estrutural, ele também não é um solucionador mágico de problemas. Então, por que eu estou mencionando isso? Porque às vezes a gente vê ações, e algumas até já foram arquivadas aqui no Supremo. Teve uma que eu acho que foi da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, a DPF 866, se eu não me engano. Essa ação, ela pedia o estado de coisas inconstitucional de todo o sistema de saúde pública do Brasil, em nível municipal, estadual e federal. Uma intervenção judicial tão ampla, em nível municipal, estadual, federal, para tratar de todos os aspectos do SUS, é algo simplesmente inviável. Às vezes, você tem uma situação, um recorte da realidade que é problemático, mas é tão amplo que é inviável de ser resolvido, seja pelo Supremo, seja por outra instância judicial, porque é complexo demais, são instituições demais, e simplesmente você não vai ter um interlocutor ou interlocutores específicos para resolver esse problema, não só em nível nacional, mas principalmente quando você bota estados e municípios, fica muito mais complexo e muito mais difícil. Então, eu falo isso porque, para ter o cuidado, e eu acho que o Supremo tem tido esse cuidado, de não banalizar a ação estrutural e o processo estrutural, de realmente conduzir o processo estrutural de uma forma séria naqueles casos onde o recorte não só é problemático, mas ele é bem delimitado, permitindo que tenha resultados práticos e efetivos. E aí eu queria comentar o que o Varela falou, porque muita gente fala, principalmente no meio acadêmico, e que não acompanha com tantos detalhes os autos do processo, que os processos estruturais no Supremo, às vezes, eles são só simbólicos. Você tem uma declaração do estado de coisa inconstitucional, do sistema prisional, mas o que é que mudou na realidade? Não mudou nada, continua tudo igual. E aí, o que ele acabou de falar, por exemplo, em relação a Pteril e Trincheira Abacajá,
mostra só alguns resultados práticos que uma ação desse tipo pode produzir e que fazem toda a diferença na vida de quem está lá na ponta. Antes eu já tinha mencionado, nessa mesma ação, a inclusão dos povos indígenas na vacinação obrigatória, no grupo 1. Exato. Mas, em relação às desintrusões, a gente tem 7 terras indígenas que, desde 2022, estavam dentro do processo como terras indígenas prioritárias, porque no meio da pandemia elas estavam com uma grande quantidade de invasores, incluindo a terra indígena Yanomami, e você ter uma pandemia com invasores perto de populações isoladas é a combinação perfeita para uma grande morte de indígenas. Então foi determinada a desintrusão dessas 7 terras. Algumas dessas 7 terras, como Aptereu e Trincheira Bacajá, que já tiveram a desintrusão concluída e agora estão sob monitoramento, elas tentavam passar por desintrusão desde 2008, 2010. E não conseguiam fazer. Isso antes mesmo de ADPF, de processo estrutural, de tudo. Mas a desintrusão não ia, e pelo contrário, ela era sempre interrompida e vinham mais invasores ao ponto... A gente fez essa visita técnica lá em fevereiro, e aí o acampamento dos invasores já estava destruído. Mas em frente à base do IBAMA, estava uma vila, tinha uma vila de invasores dentro da terra indígena. E isso permaneceu ali por anos. Então, somente com o processo estrutural, e claro, o processo não vai resolver magicamente tudo. Teve a colaboração do Executivo, que se empenhou, que mandou a Força Nacional para lá, mas essa atuação coordenada entre o Supremo e o Executivo possibilitou a desintrusão de Aptereu, Trincheira Bacajá, como o Varela falou, tinha 60 mil cabeças de gado lá dentro, e ainda continuam sendo removidas algumas cabeças de gado que ainda continuaram lá, Caripuna, Yanomami está com atenção especial agora e existe uma expectativa de em breve ter o final desse processo de desintrusão e depois apenas a manutenção dessa desintrusão. E ainda temos outras 3 terras que têm a expectativa de passar por esse processo o ano que vem. Então, é aquilo que a gente estava falando no primeiro bloco. Muitas vezes o processo estrutural ele serve para destravar o que estava travado há muito tempo. Não é que Aptereua, Trincheira Bacajá surgiram na discussão agora. Há muito tempo se tentava fazer a desintrusão. Mas com o processo estrutural chamando a atenção para aqueles pontos, e eu acho que esse é um dos principais efeitos dele, é trazer para conhecimento público, como está acontecendo agora, questões, problemas, falhas, que geralmente a gente nem sabe que existe. Muitas pessoas nem sabem o que é essa terra indígena Aptereu, Trincheira Bacajá. Sim. Desde 2010 está tentando passar por desintrusão. Você ficou surpreso quando eu mencionei aqui. Então são informações que vêm a público e vêm graças a essa publicidade, essa transparência que o processo estrutural ele pode dar. Dentro da 635 também, é uma ação que foi muito criticada. O ministro Fachin ouviu muitas críticas em 2021, quando ele determinou a excepcionalidade das operações policiais ali em 2020 e 2021, e algumas fake news até surgiram na época dizendo, olha, por causa da decisão do Supremo, a letalidade não está diminuindo e a criminalidade está aumentando. Mas quando a gente pega, e a nossa última nota técnica, feita pelo NUPEC, no processo da 635, que está pública, as pessoas podem ver lá, você começa a ver tudo o que avançou nos últimos 6 meses na base do diálogo. O Varela, por exemplo, estava mencionando aqui a questão das operações perto de escolas. Lá foi criado um aplicativo, graças a essas audiências, foi criado um aplicativo para possibilitar a comunicação com parentes, com pais, com alunos, de que operações estavam acontecendo ou que iriam acontecer perto da escola. Primeiro, teve o início desse aplicativo em escolas estaduais, depois eles estão tentando expandir esse aplicativo também para escolas municipais. Dentro do Centro de Operações da Polícia agora existe uma pessoa da Secretaria de Educação para fazer esse acompanhamento e facilitar o aviso de eventuais operações, ou tiroteio, ou conflitos armados para as escolas. E foi aprimorado o fluxo de informação entre as 2 secretarias, de Segurança Pública e a Secretaria de Educação, para que tenha uma proteção maior dessas crianças e desses grupos que não tem nada a ver com o conflito. Então, são avanços que, claro, ainda precisam ser aprimorados, mas que aconteceram em pouco tempo com base nessas audiências e nesse diálogo que o processo estrutural possibilita. E aí, acho que quando você pergunta quem faz o NUPEC hoje, né? Quem é que está participando do NUPEC? Foi para inclusive ser justo com a gestão passada, o que é que aconteceu? Na gestão da ministra Rosa Weber, existia o Centro, posso estar até falando o nome errado, mas é o Centro de Soluções Alternativas de Litígios, o CESAL. Esse CESAL, ele era dividido em outros 3 centros, inclusive o CADEC, que era o Centro de Processos Estruturais e Demandas Complexas, só que ele era composto por um único juiz,
que fazia um trabalho muito bom em relação à audiência de conciliação e de mediação, mas o foco do CESAL acabava não sendo o acompanhamento, monitoramento, como a gente faz no NUPEC. Era mais uma realização de audiências periódicas para tentar fazer alguma conciliação naqueles casos. O que aconteceu agora é que o ministro Barroso e a secretária-geral, a Aline Osório, elas repensaram essa estrutura, criaram o NUPEC e dentro do núcleo tentaram fazer uma entidade, um órgão interdisciplinar. Uma pessoa do direito que pesquisa o tema, no caso sou eu, mas principalmente o Varela, que é um gestor de políticas públicas, que foi chamado exatamente pela experiência que tem na gestão pública, por saber, por exemplo, ele acabou de falar várias informações aqui, eu sempre falo isso para ele, que um jurista normal, uma pessoa só do direito, eu mesmo não iria saber identificar onde é que está o gargalo, qual é o indicador, de onde é que está o fundo. Então, pessoas que trabalham na gestão pública, vindo até o judiciário para dar esse tipo de informação, faz toda a diferença. E, além disso, a gente tem o Guilherme Rezende, que é economista do IPEA, estava no CAD, exatamente, como economista-chefe do CAD nos últimos 9 anos, e agora veio para cá para trazer esse conhecimento da economia, porque muitas decisões, seja em processo estrutural ou seja em outros processos de alta complexidade, têm um impacto econômico muito grande. E ainda que algumas pessoas não gostem disso, o Supremo precisa mensurar o impacto da sua decisão. Não só para o orçamento público, mas para a sociedade também. E aí o Guilherme ajuda nesse caso. Então, hoje, nós três tentamos cuidar desses casos tranquilos que são enviados para a gente. Pelos temas, você já viu que é só coisa fácil, né? A Cris até comentou, são poucos processos, mas cada um equivale por muitos, porque são bem complexos mesmo. Outro ponto também que é importante também levar ao conhecimento do nosso público, pelo trabalho fantástico que vocês realizam e, como já foi dito aqui, é importante que a população saiba realmente do trabalho como é feito, como os senhores estão aqui nos pontuando, uma linguagem simples, tranquila, e com toda certeza as pessoas aí absorvendo, portanto, aí o entendimento. Quer dizer, uma outra questão que me parece ser também um ponto que, de alguma forma, preocupa muito a população brasileira, é justamente a questão da desinformação relacionada, portanto, aí à educação financeira. Um ponto, eu sei que o senhor disse que se pudesse resolveria tanta coisa, né? Mas é um ponto que é bom, pelo menos a gente levantar, não sei se está também com os senhores estudando essa questão, se algum ministro fez a solicitação, mas é a questão da inadimplência, onde muita gente, de alguma forma, acaba se sucumbindo aí nas suas dívidas, em outras questões, empresas falindo e outros pontos mais. Quer dizer, só para exemplificar, esse é o tipo do assunto, se a demanda for grande em termos de ações que chegam ao nosso Supremo Tribunal Federal, à área do Judiciário, chegando de forma assim, a demanda de forma contundente, é que de alguma forma o ministro ele pode solicitar, portanto, aí um estudo do núcleo, enfim, para que políticas públicas sejam adotadas, ou se tem alguma política pública que de alguma forma disciplina aquela questão, mas não está, portanto, a contento. Como é que é isso também, doutor Varela? Poderia, se fosse a questão do superendividamento, se houvesse uma ação no Supremo, poderia ser, se tivesse, né, uma DPF, e fosse interpretada. Tudo começa com uma DPF? Normalmente. Tem casos, por exemplo, que não são a DPF, por exemplo, a DPF, para quem é leigo, é um tipo de ação, acho que no artigo 102 da Constituição, né? Isso. Que se denomina ação de descumprimento de preceito fundamental, que é uma violação sistemática aí da Constituição. Mas tem outros processos. Por exemplo, tinha um processo lá na Justiça de São Paulo, onde houve uma liminar proibindo o andamento do edital da compra de câmeras de segurança, das câmeras corporais pela Polícia de São Paulo, dizendo que o novo sistema seria pior que o antigo. E daí houve um pedido de suspensão de liminar, que não é uma DPF, é o que a gente chama aqui no nosso discussão interna de uma SL, uma suspensão de liminar. Discutindo isso acabou indo para o monitoramento do NUPEC também. Mas se tivesse um processo, a gente até às vezes, eu confesso para você, na prática aqui do Supremo, a gente vê algum problema grave na sociedade
Ele falou, será que não tem nenhum processo aqui que fala disso, para a gente poder falar para o ministro? Joga para a decisão, né? Por exemplo, eu estava vendo aqui as Paralimpíadas. Falei, você não tem nada aí sobre pessoas com deficiência? A gente podia se meter, né, nessa parte. E a gente acabou não achando nenhum processo que falava disso, né? Ou então, às vezes, tem processos aqui que são típicos de processos estruturais, como, por exemplo, população de rua. Mas o ministro relator não mandou para a gente. Então, a gente, às vezes, até tem o processo, mas não tem o NUPEC. Né? Hoje, a gente trabalha com 7 ministros, mais ou menos, em vários processos. Mas não são todos. Tem ministros que não mandam, preferem resolver internamente nos seus gabinetes, com o seu próprio pessoal. A gente faz um apoio técnico, né? Então, mas poderia, qualquer tema que fosse colocado poderia. Eu queria aproveitar também, já que, né, a gente está falando sobre diversos aspectos aí dos processos estruturais, falar de alguns obstáculos que a gente enfrenta. Eu acho que é legal até para discutir. Então, vamos fazer o seguinte, como o tempo já está caminhando aqui, nós Perfeito. temos 8 minutos, então já vamos começar para as considerações finais. Eu passo 3 minutos para o senhor. Claro. E depois 3 minutos para o doutor Casimiro. Então, o processo estrutural, via de regra, gera reações. Então, primeiro, em relação à legitimidade do Supremo para falar de políticas públicas. A gente falou aqui no início, né? Não é um movimento brasileiro. É um negócio que todos os tribunais constitucionais democráticos do mundo discutem. E existe o que, até na tese do doutorado do Casimiro, ele fala de uma visão equivocada do Montesquieu na separação de poderes. Talvez, eu acho que quem critica isso não leu o próprio Montesquieu, né? Existe aí uma competência, não só constitucional, mas mesmo da filosofia da repartição de poderes, do controle entre os poderes. E o controle nesses processos estruturais é típico do Poder Judiciário e exercido em várias democracias do mundo todo, tanto nos países desenvolvidos quanto nos países em desenvolvimento. Primeiro ponto. Depois, o Supremo estaria com protagonismo na execução da política pública. Eu acho que é equivocado também. 98% do nosso trabalho é fazer conciliação e tentar conversar com o Poder Executivo para que ele próprio gere suas soluções, e a gente gasta quase todo o nosso tempo lutando para que as soluções que o próprio Poder Executivo indicou sejam implementadas. O protagonismo é do Poder Executivo, o mérito é do Poder Executivo, né? A questão de você ingressar no orçamento e direcionar o orçamento. Na verdade, o que a gente tenta é fazer com que as soluções que o próprio Executivo propôs tenham recursos. E nessa distribuição orçamentária, os órgãos orçamentários falam, olha, você vai gerar uma crise fiscal. Lá na GEL, na Junta de Execução Orçamentária, existem opções. O próprio Congresso faz opções. Colocar o recurso aqui ou não colocar o recurso ali. A ideia é que trabalhando dentro, normalmente, na via de regra, dentro do teto constitucional, a gente fala, olha, tal ponto aqui que existe uma violação grave de um direito constitucional. O meio ambiente, a situação dos presos, a situação dos indígenas. Poder Executivo, aloque recursos aqui e tire de outras áreas menos prioritárias. Então, no equilíbrio fiscal existe uma preocupação nossa, né? Existe uma discussão também dos limites jurídicos, que eu acho que a partir de uma visão equivocada que a gente vai além da petição inicial. É um equívoco também, equívoco talvez de quem não conheça o que a gente faz. A petição inicial pede a proteção de direitos fundamentais amplos, tipo direito à saúde, direito ao meio ambiente. A decisão do Supremo também vem de uma forma ampla. O Poder Executivo evite as queimadas. O que a gente faz é ir na minúcia e ver se o Poder Executivo, o estadual, municipal, federal, às vezes não é só federal, a gente trabalha muito com estados, eles estão tomando as medidas para fazer valer o que está na petição inicial. E outra dúvida que sempre a gente escuta é que a gente estaria incluindo partes que não estavam no processo. Então, houve uma ação contra a União para proteger o meio ambiente e a gente está falando com os estados. A gente só faz isso quando é uma competência compartilhada. Entendi. Então, por exemplo, a proteção do meio ambiente é uma obrigação compartilhada dos municípios, dos estados e da União. Cada um tem seu papel. E eles são chamados ao processo para integrarem a ação, para que a decisão seja efetiva. Caso contrário, não vai ser efetiva. Por exemplo, quem
Regularização fundiária, que é outro tema que está com a gente, quem faz são os estados. Não adianta eu falar para a União cumprir, porque ela não tem nem os meios para cumprir. Então, acho que dentro dos meus 3 minutos, sendo respeitoso. Bastante respeitoso, doutor. Doutor Casimiro, também, obrigado, por favor, Walter. os 3 minutos. A Cris, antes de nos deixar, infelizmente, ela estava comentando sobre uma frase que algum constituinte falou sobre a bomba democrática, que é a nossa Constituição. Mas, infelizmente, essa bomba democrática, ainda que já tenha explodido para alguns, ela não explodiu para muitas pessoas, para muitos grupos, principalmente grupos vulneráveis, grupos minoritários. E ela falava da importância do Supremo para olhar para esses grupos e fazer com que a Constituição ela chegue também para eles. Obviamente, a gente nunca vai viver numa sociedade perfeita. Sempre vai existir, e isso existe no Brasil, mas em qualquer outro país, por mais desenvolvido que seja, existe uma diferença entre o que a Constituição diz e o que o mundo, a realidade, apresenta. Isso é normal. O que não deve ser considerado normal é uma distância tão grande para alguns grupos que não têm quase nenhuma chance de reduzir essa distância entre realidade e Constituição pelo Executivo e pelo Legislativo. Então, o processo estrutural, ele tem limites, ele não consegue tornar uma instituição pública ou uma política pública perfeita, e nem é esse o objetivo dele, criar um estado de coisas ideal, mas ele consegue dar visibilidade para grupos que até então não estão tendo essa visibilidade, consegue dar transparência para o que a administração pública está fazendo ou está deixando de fazer para que esse problema seja tão grave. Ele cria a oportunidade de justificação. Muitas vezes, a gente está em época de eleição municipal, e às vezes a gente acha que democracia se resume ao dia do voto, e que, portanto, quem foi eleito, ao ser eleito, tem o que a gente chama no direito de legitimidade de investidura. Você foi investido no cargo porque você foi escolhido e você pode fazer o que você quiser até os próximos 4 anos, onde você vai ter que ser reeleito. Só que não termina aí. Democracia acontece nos 4 anos que vão ter que passar até a próxima eleição e ao próximo voto, e essa pessoa eleita precisa manter a sua legitimidade justificando as escolhas que ela faz. Não é uma carta em branco para fazer ou deixar de fazer algo, especialmente quando o seu fazer ou deixar de fazer viola gravemente direitos fundamentais. Então, o processo estrutural também possibilita que o gestor público, que os gestores públicos, que os poderes que deveriam estar cuidando dessa situação justifiquem por que fizeram, por que não fizeram e por que vão adotar determinada medida a partir de agora e não outra. Todos esses pontos que eu estou falando aqui, mais do que atrapalhar o processo democrático, eles, na verdade, podem ajudar. Ficando muito claro que não é o Supremo ou o Judiciário que consegue resolver todas as coisas, mas o Judiciário, como uma instituição que está fora desse jogo mais intenso da política, ele pode identificar esses pontos, ele pode dar visibilidade a essas questões, ele pode cobrar justificativa e transparência por parte do poder público e ele pode quebrar o efeito inercial, fazendo com que, como a gente já mencionou aqui, o paciente saia da UTI e consiga seguir com as suas próprias pernas, que é o nosso objetivo, não é ficar com um processo estrutural para sempre aqui, mas que ele consiga solucionar esses problemas de hoje em diante com as suas próprias pernas, com a sua própria capacidade institucional. Então, boa parte dessas críticas que hoje são feitas ao processo estrutural, essas decisões mais recentes que estão sendo feitas, ignoram isso e ignoram esse procedimento dialógico que a gente tem feito. Quase tudo que se faz aqui no PEC, no processo estrutural, primeiro tem que ter diálogo com a outra parte, tem que ter colaboração, negociação, porque como algumas pessoas do constitucionalismo americano falam, o judiciário ele não tem o poder da espada nem a chave do cofre. Se a gente não dialogar e negociar, a gente não consegue garantir o cumprimento da decisão. E no final das contas, o que todos nós queremos é que a decisão seja cumprida e os direitos fundamentais sejam protegidos. Então, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de nos ouvir aqui hoje. Foi um privilégio ter o senhor doutor Casimiro aqui conosco. Muito obrigado. Espero outras vezes, dentro da disponibilidade de tempo dos senhores, estarem de novo aqui para a gente debater assuntos tão importantes como esse. Muito obrigado ao senhor. Obrigado. Doutor Varela, da mesma forma também, foi um privilégio, um prazer também receber o senhor aqui nos estúdios para a gente aprofundar num tema tão importante como esse. Eu agradeço e é sempre uma alegria estar aqui e também eu acho que vale dizer todo esse nosso processo, como o doutor Casimiro falou, a gente foi uma iniciativa do ministro Barroso. A gente atende não só a presidência, mas a todos os gabinetes. Também da secretária-geral, doutora Aline Osório, a quem a gente deve a ideia de criação do núcleo, não é? E todo o apoio institucional que a gente está tendo para conseguir fazer o trabalho. Se não fosse esse apoio institucional, de todos os ministros, né, que têm confiado na gente, ministro Fachin, ministro
Dino, André Mendonça, ministro Fux, né? A gente não conseguiria contribuir tanto. Então, agradeço a todos e continuamos à disposição. Opa, que bom. Antes de encerrar, só tenho aqui, peço licença aos senhores, as manchetes do nosso Jornal da Justiça, que entra no ar daqui a pouquinho na TV Justiça e também na Rádio Justiça, no nosso Jornal da Justiça. STF nega habeas corpus à influencer Deolane Bezerra e à mãe dela, presas por envolvimento em esquema de lavagem de dinheiro e jogos ilegais. Em sessão virtual, ministros do Supremo voltam a analisar a chamada revisão da vida toda das aposentadorias pagas pelo INSS. Superior Tribunal de Justiça decide que a operadora de TV por assinatura não pode impor ao consumidor responsabilidade total pelos equipamentos. E ainda, Conselho Nacional de Justiça torna obrigatório o uso de sistemas eletrônicos para bloqueio de bens patrimoniais. O Jornal da Justiça desta sexta-feira, 20 de setembro, começa às 18 horas. Muito obrigado aos senhores, muito obrigado a você que está nos acompanhando. Bom fim de semana e até o nosso próximo encontro. Boa tarde. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.